Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 391. Quando o relógio marcou 5h15, o flu da casa dos Vesten brilhou em verde, e Randolph Vesten chegou em casa. Ele franziu a testa ao ver as luzes da sala de flu apagadas. Ele chamou, Charlotte. Cheguei, querida. Randolph pendurou o casaco no cabide e foi até a sala de estar enquanto afrouxava a gravata e acendia as luzes no caminho. Chamou novamente, mas não obteve resposta. Ela não está em casa, murmurou ele ao entrar na sala e ser novamente recebido pela escuridão. Caminhou até o interruptor dos MLS e o acendeu para iluminar o ambiente, mas quando se virou, seu coração quase parou. Randolph Vesten, bem-vindo de volta. Eu estava esperando por você. Os olhos de Randolph tremeram enquanto seu corpo se transformava em aço. Lá estava Voldemort, sentado à sua frente em sua cadeira favorita, encarando-o, parecendo um simples hóspede. Amy querida. Seus olhos se voltaram para o lado e ele viu sua esposa sentada como um gato trêmulo na chuva, parecendo estar morrendo de medo. Seu rosto estava uma bagunça com rímel escorrendo pelo rosto, com os olhos vermelhos e inchados. Ela virou a cabeça, apontando para o lado com lágrimas escorrendo pelos olhos. Randolph seguiu, e sentada em outra cadeira estava sua filha, com os olhos fechados e a cabeça inclinada para o lado, apoiada na borda curva da cadeira. Sua garganta se fechou e seu estômago se revirou violentamente enquanto sua mente voava em direções que lhe traziam pensamentos que quase o fizeram desmaiar. Anne, ele gritou. Nada aconteceu com sua filha, Randolph disse Voldemort, fazendo o pai se virar para ele. Ela está simplesmente inconsciente. Voldemort estalou o dedo, e a garotinha se mexeu como se estivesse acordando de um cochilo. Ela se endireitou e esfregou os olhos antes de olhar para Randolph. Um sorriso radiante surgiu em seu rosto, mostrando a falta de um dente da frente que havia caído alguns dias antes. Papai! Ela exclamou de alegria e estava prestes a sair da cadeira quando seus olhos se voltaram para ela e ela desabou na cadeira. Anne, sente-se, disse Voldemort. Uma cadeira rangeu atrás de Randolph, que se sentou, mas seus olhos estavam fixos na filha. Você tem uma casa encantadora aqui e uma família encantadora. Sua esposa tem sido uma anfitriã adorável para mim em sua ausência. A senhora Vesten continuou a tremer, sem ousar levantar os olhos do chão. Para Randolph, sua esposa parecia ter envelhecido uma década e parecia não dormir há uma semana. Desejo algo de você, Randolph Vesten, e você me dará, continuou Voldemort. Quero acesso à rede de flu. Meus comensais da morte devem poder bloquear qualquer rede de flu que quiserem, a qualquer hora que quiserem. Se houver pessoas pouco inteligentes por aí que não protegeram suas redes de flu ao entrar, quero que meus comensais da morte consigam entrar em suas casas sem problemas. Quero que a rede de flu deste país esteja sob meu controle. Eu não posso fazer isso. Você pode e vai. É elementar. Entre em contato com alguém do meu lado e dê a essa pessoa o que ela quiser, quando quiser. Não a faça vir à sua casa, porque ela não se importaria de vir aqui a qualquer hora. Por favor, eu não posso. Eu gostaria. Voldemort ergueu a mão, e a expressão em seus olhos fez Randolph parar e grasnar. Não gosto de me repetir. Quando digo que quero algo, acontece. Isso não vai mudar hoje. Você tem os meios para me dar isso e você não vai me recusar. Mas eu vejo o dilema aqui, então deixe-me lhe dar uma razão clara para você fazer o que eu quero. Algo que você não pode recusar. Voldemort ergueu o pulso. O braço direito da pequena Anne se ergueu, e como uma gota de tinta pingando na água, tingindo o ar de transparente, uma marca negra apareceu em seu braço fino e louro. Randolph ofegou e sua esposa desatou a soluçar. A cobra saindo da boca do crânio parecia ainda mais aterrorizante no braço da garota, que nem sequer tinha sua dentição permanente. Você não me dá o controle do sistema de flu, e eu posso fazer sua filha sofrer até a morte com um único golpe. Voldemort ergueu o dedo, e as sobrancelhas finas de Anne se franziram, e seu corpo pequeno estremeceu levemente enquanto seu rosto empalidecia. Anne se mexeu e abriu os olhos fracamente, e assim como da última vez, ela chamou papai, porém desta vez, foi um murmúrio fraco que mal conseguia sair de sua boca. Voldemort apoiou o dedo de volta no braço da cadeira, e Anne fechou os olhos novamente, o vermelho retornou à sua pele. Ela parou de tremer e seu rosto parecia tão em paz como se nada tivesse mudado. Ajoelhe-se e beije meu hobby, e a pequena Anne crescerá e se tornará uma bela mulher com um futuro feliz e uma vida pela frente. Tudo por causa do papai. Randolph pressionou as palmas das mãos contra os joelhos. Olhou para a filha, depois para a esposa que assentia e implorava sem parar. Para Randolph era só isso, era tudo o que faltava. Eu faço. Vou te dar a rede de flu, disse ele. Ajoelhe-se e beije meu manto. Oh, que? Voldemort levantou o queixo. Randolph levantou-se da cadeira e caminhou até Voldemort com passos trêmulos. Ajoelhou-se aos pés de Voldemort, com as mãos trêmulas, agarrou a barra do manto de Voldemort e beijou-a com os olhos fechados de desgosto. Ótimo, Voldemort se levantou e caminhou em direção à saída. Por que não me dar o império? Disse Randolph, ainda de joelhos. Voldemort parou na porta da sala de estar. O tempo da maldição Impérios passou da última vez que nos visitamos. Ele se virou para Randolph. Além disso, o Impérios faz as pessoas trabalharem conforme as ordens. O senhor Randolph fará muito mais. Ele olhou para Anne, e ela se mexeu muito além do que eu pedi. Quebra de cena. Em um canto interno da sede do Ministério, em um local altamente restrito, com exceção de alguns funcionários seletos do Ministério, nenhum outro funcionário tinha permissão para entrar. Era uma área reservada para quando o Ministério queria fazer as coisas discretamente, longe de olhares indiscretos, e para os casos em que pessoas de interesse exigiam a privacidade que mereciam. O dia de hoje realmente deveria ser um evento tão importante? Kingsley perguntou a Robards enquanto eles estavam nos corredores brancos perolados, muito diferentes do interior preto presente na maior parte do Ministério.
Disse Robards, apontando para Scringior parado à frente deles, conversando com o secretário do Ministério da Magia, o membro de mais alto escalão no gabinete do ministro. Se hoje correr bem, será enorme para o departamento. Para o ministério, você quer dizer? Sim, para o ministério também. Eles se endireitaram quando a luz de flu no final do corredor ficou verde. A luz de flu mais exclusiva depois da do ministro havia sido conectada do outro lado. Atenção pessoal, a festa está chegando, anunciou Scringior. O fogo verde explodiu como um lança-chamas disparado para cima, em direção ao teto vazio da chaminé. Um grupo de pessoas entrou no ministério através da cortina de fogo. Scringior deu um passo à frente e cumprimentou com um sorriso. Senhor West, é um prazer vê-lo novamente. George West era o motivo pelo qual o chefe do DMLE, o chefe dos Aurores e o secretário do Ministério da Magia haviam chegado juntos para cumprimentá-los. Eles eram algumas das pessoas que não viriam cumprimentar as pessoas individualmente, muito menos juntos. Mas George West era o peixe grande que justificava esse tratamento. Era a dignidade do ministro da magia que Amélia Bones queria manter como motivo de sua ausência? Cornélio Fudge teria chegado mais rápido do que os corredores mais rápidos do país. George West acenou para Scringior antes de voltar o olhar para as pessoas presentes no salão. Havia algumas pessoas o acompanhando. Enquanto Scringior conversava com George, Robards se aproximou de Kingsley e apontou para o homem bem vestido e sorridente parado ao lado de George, conversando com o secretário. Aquele é Elliot Dalton, o braço direito de George West. A maioria das pessoas precisa passar por ele antes mesmo de ter a chance de entender uma única letra de George West, muito menos de vê-lo. Nunca vi a senhora secretária sorrir daquele jeito. Nem eu. Seguindo em frente, você conhece Ba? Zombou Robards. Kingsley assentiu com emoção semelhante e reconheceu, sem dúvida, o melhor advogado do país, Orimba. O velho advogado havia construído uma carreira tão sólida que era o único no país capaz de cobrar o que quisesse de seus clientes. Ninguém em todo o DMLE gostava do homem e de sua firma. Quanto ao outro, não sei quem é, disse Robards, olhando para o homem de meia-idade com um chapéu que estava um passo atrás de todos com um pequeno sorriso no rosto. Robards e Kingsley estavam com os olhos grudados no homem. Não conseguiam desviá-los por mais que tentassem. Até Scringior desviava o olhar para o homem de vez em quando. Havia algo nele que gritava perigo para os Aurores. A postura das mãos, relaxadas, mas prontas. Até a maneira como seus olhos se moviam indicava que o homem era experiente. Esse cara é um problema, disse Robards, olhando o sujeito com um olhar crítico. Ele é o guarda-costas, não é? Ele tem treinamento. Percebo que ele tem treinamento profissional e algo mais. Quanto será que ele está ganhando? Robards arqueou a sobrancelha. Você pretende mudar para privado? Não, estou aqui para o longo prazo, sorriu Kingsley. Visando a minha posição? Perguntou Robards. Kingsley balançou a cabeça. Chefe do Departamento de Educação e Desenvolvimento? Kingsley balançou a cabeça novamente. Agora Robards estava surpreso. Ministro da Magia? Kingsley assentiu com um sorriso. Nossa, você tem grandes aspirações, meu amigo, e espero que as alcance. Eles pararam de conversar quando Scringior começou a conduzir George pelo corredor. Era a hora da maior reunião do ano, e possivelmente de toda a administração atual. Capítulo 392. Quando a comitiva de West e a escolta do ministério chegaram à sala de reuniões designada, foram recebidos por Amélia Bones. A ministra levantou-se do sofá Chesterfield preto para cumprimentá-lo. Como está o senhor hoje, senhor West? Ela sorriu. Nada bem, disse George sem rodeios, sentando-se no sofá em frente, sem trocar o cumprimento educado de costume. Não gosto do que está acontecendo neste país, meu país. Um louco está correndo solto pelo país, explodindo o gabinete dos Aurores, invadindo o ministério e fazendo reféns. E quem sabe o que ele está fazendo agora? Ele olhou para Amélia, que ainda estava de pé. E quando pergunto a alguém ou leio o jornal, tudo que ouço e vejo é que seu governo é forte, ou pelo menos deveria ser. Amélia suspirou profundamente e recostou-se em seu lugar. Scringior sentou-se ao seu lado, com Elliot ao lado de George. Orimba sentou-se sozinho em um canto da mesa, enquanto Robards e o secretário sentaram-se à sua frente. O guarda-costas foi direto para o bar da sala, enquanto Kingsley ficou encostado na parede, perto de todos. Estamos tentando mantê-lo sob controle, disse Amélia. O sorriso educado desapareceu, e a mulher que reinava sobre o DMLE retornou, mas com a situação atual. Está ficando difícil lidar adequadamente com o Lorde das Trevas e seus asseclas. E quais são esses problemas? Como posso realmente me concentrar na ameaça quando estou preso a problemas internos? O que é o supremacista do sangue? Ministro, o senhor está me fazendo duvidar se está realmente comprometido em lidar com a ameaça o mais rápido possível. Não pode usá-los como desculpa quando tem lidado com eles muito bem durante seu tempo no DMLE. Minhas fileiras estavam limpas quando eu era o chefe do DMLE. Tudo que tenho para lidar agora é com um prédio cheio de pessoas que não moveriam um dedo se isso não fosse para o seu bem pessoal, disse o ministro, com o único cabelo grisalho mais branco do que nunca. Dê um chute neles. Você é o chefe deles. Se pudesse ser tão fácil, a política atrapalharia. Não é tão difícil, disse George, imperturbável. Todos os funcionários do ministério demonstraram alguma forma de reação às palavras. Não era segredo para eles que George havia cravado suas garras no ministério. Mas a maneira como ele fez isso os fez estremecer. A velocidade com que o alcance de sua influência havia crescido era impressionante, para dizer o mínimo. George West nunca estivera diretamente envolvido com o ministério. Sempre havia sistemas em vigor que o facilitariam quando necessário, mas nunca diretamente. Era como se West sempre soubesse que algo assim aconteceria e tivesse lançado a rede quando necessário. E tudo isso por despeito e simplesmente porque ele podia. A facção sombria vem obstruindo a Suprema Corte dos Bruxos há meses.
Sempre que tento trazer à tona algo realmente importante, eles simplesmente fazem uma P. Amélia conteve a língua, confusão. As outras facções tentam intervir, mas, eventualmente, tudo se transforma em uma disputa de mijo entre homens. Por que você precisa da aprovação da Suprema Corte para qualquer coisa? Você é o ministro da magia com experiência em DMLE, e suponho que tenha o apoio dele. George apontou para Scringeour. Qual é o problema? Porque eu não consigo ver nenhum. O problema são os recursos, Sr. West. O DMLE não tem recursos suficientes para lidar com a situação atual. Mesmo com a lei de letalidade em vigor, a força policial não pode fazer a diferença se não tiver os meios para isso. O orçamento do DMLE não diminuiu desde que você assumiu o cargo. O escritório de Aurores e o escritório de magos de ataque nunca tiveram escassez de verbas durante o seu mandato. Você pressionou para que o orçamento fosse o mais alto possível após os tempos de guerra. Depois dos tempos de guerra, esse é o ponto crucial. Os orçamentos de guerra eram muito maiores do que qualquer coisa que eu previ. Estamos em guerra, Sr. West. Casas estão sendo arrombadas, famílias estão sendo ameaçadas, e na semana passada, tive casos de 6 mortes de nascidos trouxas com trabalho de comensais da morte por toda parte. O DMLE não pode lutar contra isso sem um fundo de guerra. Amélia suspirou enquanto olhava para George. Mas o senhor já sabe disso ou então não teria marcado esta reunião. Isso é verdade, disse George, e estou aqui para ajudar. Então como posso ajudar? Preciso da sua ajuda para desobstruir o Visengamot para que eu possa redirecionar o orçamento para o DMLE. A facção cinza precisa participar das audiências de forma mais proativa. O que eles estão fazendo não é suficientemente solidário. Também sei que você tem laços com alguns membros da facção sombria. O ministério agradeceria se você os amenizasse. Se George fosse qualquer outro homem rico, Amélia jamais se daria ao trabalho de conhecê-lo assim. Ela o teria pressionado de forma diferente. Mas os Vests estavam arraigados no país mais profundamente do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Um pedido como esse normalmente exigiria que ela contatasse várias pessoas, que contatariam várias outras. Mas havia uma única pessoa que poderia cuidar de tudo isso por ela, e com muito mais tranquilidade, rapidez e descrição do que ela. Com todos os olhares voltados para ela naquele momento, George se virou para Scringeour e fez uma pergunta. Você pode me garantir que consegue mostrar alguns resultados com o influxo de recursos? Garanto que podemos, disse Scringeour, com uma certeza férrea no tom. Meu povo tem trabalhado duro com o que tem. Eles trabalharão ainda mais se conseguirem os meios certos para o seu trabalho. George olhou para Amélia, Scringeour e Robards. Ele assentiu. Vou ajudá-los a limpar a bagunça em Visengamot. Comecem a preparar as moções que vocês querem apresentar, e garanto que elas serão devidamente discutidas. Todos do ministério sorriram enquanto trocavam olhares de felicidade. Obrigada, Sr. West. Isso seria realmente de grande ajuda, disse Amélia. E posso lhe fornecer meus contatos, disse George, fazendo com que todos o olhassem. Estou disposto a lhe fornecer meus contatos, acesso às minhas rotas comerciais, melhores preços nas compras. Além disso, posso fornecer fundos externos, meu ouro, para os esforços na guerra. O Rimbaud, o advogado, tirou uma folha de papel da pasta e a entregou a Amélia. Sorriu. Aqui está o número que o Sr. West está disposto a fornecer para os esforços de guerra. Amélia pegou a folha e começou a ler uma breve descrição do que George estava disposto a fornecer. Ao chegar ao final da página, seus olhos se arregalaram ao ver a sequência de números impressa no canto inferior direito. Ela olhou para George enquanto passava a página para Scringeour. Tem certeza? É uma quantia considerável, disse ela. Isso é algo a se dizer, Scringeour suspirou. Posso dar início às negociações em Visengamot, começou George, mas você acha que, com a divisão atual, conseguirá reunir a quantia necessária? Esta não é como a última guerra, senhora ministra. Antes do Lorde das Trevas, os supremacistas puro-sangue conseguiam o que queriam exercendo controle nas sombras, acreditavam ser superiores aos outros, mas falavam sobre isso a portas fechadas. Durante seu reinado, eles puderam expor suas opiniões abertamente e agora podiam silenciar aqueles que não pensavam da mesma forma. Puros sangues que discordavam tornavam-se traidores do sangue e eram mortos ou rejeitados. Nascidos trouxas que antes eram pelo menos bem-vindos em nosso mundo, de repente o sentiram frio, duro e hostil. Após sua queda, os puros sangues que haviam experimentado o poder não puderam voltar aos dias de manipular os outros por trás das cortinas. Eles experimentaram o que era estar no poder abertamente e com uma administração fraca, aproveitaram a oportunidade e consolidaram sua posição, apesar de estarem em uma situação desvantajosa. Alguns foram empurrados para bodes expiatórios, enquanto outros se libertaram pagando pequenas multas e usando a desculpa do império. Nos últimos 10 anos, a influência dos puros sangue aumentou em vez de enfraquecer. O menino que sobreviveu pode ter sido um símbolo de esperança, mas o Lorde das Trevas era uma marca do medo que persistiu mesmo após sua suposta morte. Sim, alguns puro-sangue tentaram lutar pela igualdade, mas isso não mudou o fato de que todos desfrutavam dos benefícios. Amélia sabia disso melhor do que ninguém. Independentemente da facção, todos aproveitaram a oportunidade para se posicionar em posições de destaque. Era por isso que tinham tão poucos nascidos trouxas em posições de poder, e toda a hierarquia superior do ministério estava ocupada por sangue puro. O vácuo no meio havia sido preenchido por meio-sangues, deixando as sobras para os nascidos trouxas. Você pode não conseguir o que espera, concluiu George. Mesmo assim, não posso aceitar isso.
Se fosse uma doação para o fundo de apoio do DMLE, eu poderia ter imaginado que seria, mas você está oferecendo como apoio de guerra. Não tenho como aceitar isso. Ainda posso aceitar a outra ajuda, mas não o ouro direto. Ah, mas você pode, disse Ba com seu sorriso de advogado. Ele puxou uma pilha grossa de papéis e colocou-a sobre a mesa. Colocou os seus na pilha e disse confiante. Isto aqui detalha como o DMLE pode aceitar o ouro dentro dos limites da lei. Por pouco, mas ainda dentro da lei? E você pode usá-lo para fins de guerra. Pegue agora, disse George calmamente, ou esqueça. Não posso aceitar isso agora. Preciso verificar isso, Amélia apontou para a pilha. Você pode mandar verificar tudo. Esqueceremos se você encontrar alguma ilegalidade. Mas você precisa decidir agora se quer ou não. Amélia olhou para a pilha, depois para Scringeour, o secretário e Robards. Scringeour assentiu levemente, enquanto os outros dois não emitiram nenhum sinal negativo. Amélia pegou seu lenço e começou a limpar o monóculo que não estava usando. Olhou para George e assentiu. Eu aceito. Contanto que não haja problemas com a legalidade, agradecerei a ajuda, disse ela. Excelente escolha. George se levantou e todos o seguiram. Espero não me arrepender hoje, ministro. Espero algum retorno disso. Você não vai se arrepender, Sr. West, não vai. Desta vez, Amélia acompanhou George para se despedir dele. Depois daquele dia, se conseguisse reunir todo o ministério, ela os reuniria para se despedir de George. Quem é o guarda-costas? Perguntou Amélia, olhando para o homem de chapéu que caminhava à frente de todos. Ele é do Limax? Você sabe sobre Limax? Perguntou George, arqueando a sobrancelha. Já vi o nome deles muitas vezes em documentos quando você os traz para o país. Entendo. Não, ele não é da Limax. Eles estão ocupados com outros compromissos. Laro é um contratante independente e um amigo. Scringeour estava olhando para ele, Robards também. Ele é bom, é por isso. Ao chegarem ao fim do corredor, aproximando-se do Flu, este se tornou verde, e uma figura surgiu, fazendo com que todos parassem ao reconhecer o homem. As sobrancelhas de George se franziram ao ver o homem, e Elliot não foi exceção, com o sorriso desaparecendo. Bom dia, a todos, disse Dumbledore enquanto ajeitava o chapéu na cabeça. Capítulo 393. Bom dia, a todos, disse Dumbledore, seus olhos fitando todos, parando mais em George e no guarda-costas de chapéu do que em qualquer outra pessoa. Uma sensação de surpresa surgiu de ambas as partes. Dumbledore, ao ver George West se encontrando com o ministro da magia e o chefe do Departamento de Educação Especial. Da parte de Amélia e seu grupo, eles preferiam que alguém de fora, especialmente Dumbledore, soubesse desse acordo antes que ele fosse assinado e os recursos fluíssem. Tinham certeza de que Dumbledore não obteria os detalhes da reunião, mas preferiam que ele não tivesse a mínima ideia. Amélia, George. Estou surpreso de ver vocês dois juntos. O que causou isso, se me permite perguntar? Perguntou Dumbledore, com os olhos brilhando. O Sr. West e eu estávamos discutindo um contrato com o Ministério. E discutimos uma doação minha ao Ministério para os esforços de guerra contra o Lorde das Trevas e seus comensais da morte, disse George do nada. Amélia, Scringeour, Robards e outros do Ministério se voltaram para George com um choque que conseguiram disfarçar após um instante. Com todas as habilidades políticas que possuíam. Sr. West, não deveríamos falar sobre isso com estranhos, disse Scringeour. Sim, não deveríamos, disse George, encarando Dumbledore. Mas este é Dumbledore, aquele que o Lorde das Trevas teme e que derrotou Grindelwald. Tenho certeza de que ele ficaria feliz em saber que o Ministério receberia ajuda que lhe permitiria retomar seu funcionamento normal sem entrar em um conflito político longo, porém desnecessário. Estes são tempos urgentes que exigem ações urgentes. Você também não acha, Dumbledore? Sim, eu também acho, disse Dumbledore. Eu tinha certeza de que sim, disse George. A Ordem da Fênix foi de grande ajuda da última vez, e mesmo não sendo uma autoridade legítima, um grupo de justiceiros, e não tendo direito de fazer o que faziam, essas pessoas corajosas se apresentaram na hora da necessidade pela coisa certa, pela coisa justa. O que você acha da contribuição delas na última guerra, Ministro Bones? É claro que sou grato pela bravura e coragem que demonstraram em defender o seu país contra o mal, disse o ministro, mantendo uma postura positiva, mas diplomática. Sobre o assunto. Eu também os elogio pela bravura, disse George sorrindo. Minha contribuição hoje é no mesmo sentido, ajudar meu país em momentos de necessidade, só que meu ouro vale muito mais que minha varinha. Estou simplesmente tentando ajudar, como outros fizeram antes de mim. Dumbledore sorriu positivamente como sempre, exibindo seu charme contagiante, e assentiu no entanto. O homem de palavras com algo a dizer sobre tudo e qualquer coisa não disse nada e parecia humildemente se recusar a aceitar o elogio. Como ele poderia? Tudo que seus ouvidos conseguiam ouvir era o subtexto persistente e oculto nas palavras de George. E o Ministério aprecia sua generosa contribuição, Sr. West, disse Scringeour. Estou apenas cumprindo meu dever cívico, disse George com um leve aceno de cabeça. Virou-se para Dumbledore e se dirigiu a ele pela segunda vez. Dumbledore, se bem me lembro, você queria me encontrar para tratar de uma coisa. Agora tenho tempo, podemos conversar. Tenho certeza de que o Ministério tem uma sala de estar que podemos usar por um tempo. Aquela em que acabamos de nos sentar, talvez. Claro, leve todo o tempo que precisar, disse Amélia. George olhou para Dumbledore, seus olhos cinza-pedra estudando-o enquanto ele permanecia sob a atenção de todos. Tudo bem, podemos nos encontrar mais tarde, à vontade. Também tenho um assunto oficial urgente em Hogwarts para resolver agora mesmo, antes que os escritórios fechem.
disse Dumbledore em tom bondoso. Pelo que entendi, a conversa que você acabou de ter com Amélia foi significativa e chega por hoje, vamos deixar outros assuntos para outro dia. George girou o anel no dedo. Não gosto de deixar o trabalho para amanhã. Sou um homem ocupado e prefiro terminar o mais rápido possível para poder voltar para casa, onde minha família me espera. Tenho certeza de que qualquer escritório ficará mais do que feliz em atender Alvo Dumbledore, mesmo que ele esteja um pouco atrasado. Ah não posso manter as pessoas trabalhando mais do que o necessário. Não quero que elas fiquem me xingando enquanto fazem meu trabalho. Dumbledore riu. George olhou para Elliot, que se inclinou para ouvir alguns sussurros. Elliot assentiu, sacou a varinha quando George se aproximou de Dumbledore e lançou um feitiço de privacidade ao redor deles. Virou-se para o pessoal do ministério e sorriu. Então, ouvi dizer que o salão executivo do DMLE serve umas trufas deliciosas. Amélia olhou para os dois homens sob a redoma de privacidade, perguntando-se sobre o que estariam conversando. Se soubesse, gostaria de apagar a informação da cabeça, porque isso significaria dizer adeus à oportunidade que se apresentará hoje, e ela não queria deixar escapar aquele deslize, mesmo que tivesse que pagar o preço mais tarde. O que você está tentando fazer, Dumbledore? Perguntou George, toda a etiqueta se esvaindo. Estou esperando você se aproximar há muito tempo, mas nem vi um vislumbre da sua sombra. É alguma brincadeira sua para me fazer suar? Eu não entendo. Não mexa comigo, Dumbledore. Se quiser lidar comigo, faça isso diretamente, não saia chantageando meu neto. Mas talvez chegar até ele seja tudo o que você é capaz de fazer. George lançou um olhar furioso para Dumbledore antes de respirar fundo. Ajeitou as mangas da camisa por baixo das mangas do terno antes de dizer, não importa. Eu garantiria que meu neto saísse impune, mesmo sem você. Era disso que se tratava o encontro de hoje com Amélia? Você acha que eu preciso fazer isso para conseguir o que quero? Não acho. Este país já me deve mais do que o suficiente. Estou fazendo isso para que o megalomaníaco seja apagado da face da terra e eu possa ter meu neto de volta para casa. Ele saiu de casa idiotamente por causa daquela sua ameaça e se recusa a voltar, suspirou George. Quanto mais cedo isso acabar, mais cedo eu poderei ter meu neto na minha frente. Se algo acontecer com meu neto, então reze para tudo que é divino, porque eu farei da sua vida e de todos os envolvidos um inferno. Não me importo se a Ordem da Fênix é composta por aurores e magos de ataque e acho que seus colegas não os processarão por causa de algum código de fraternidade. Eu me tornarei o criador de reis neste país e colocarei quem puder me conseguir o que eu quero na cadeira de ministro. Não me force a revelar publicamente o que você sabe, Dumbledore, porque se fizer isso, eu tirarei de você a única coisa que você tanto ama. E o que seria isso? Muitos podem não gostar de você lá em cima, mas não me importo com você no castelo, Dumbledore, então não me faça mudar isso, pois eu posso fazer acontecer. Sei que você ama a cadeira de diretor mais do que qualquer coisa neste mundo, então considere-se avisado. Se me trair, nunca verá o interior do castelo como diretor, professor ou qualquer coisa do tipo. Durante décadas, Dumbledore esteve em alta nas pesquisas eleitorais para ministro da magia, mas, durante décadas, o candidato que poderia essencialmente ocupar a cadeira para sempre se recusou a concorrer. Isso poderia significar que Dumbledore não se interessava por política, mas ele era um membro ativo da facção da Luz e o bruxo-chefe de Visengamot. Depois disso, a razão mais provável para isso era que ele não havia se candidatado a ministro da magia, pois isso significaria abrir mão de sua cadeira como diretor de Hogwarts. Eu sei de onde ele tirou essa mordida, murmurou Dumbledore, olhando fixamente para George. O quê? Perguntou George. Nada. Percebi que você não desistiu do nosso acordo com Hogwarts. Percebi que seu pessoal ainda está na vila. Não pense nem por um segundo que é por sua causa, disse George. Tenho outros motivos para o meu povo em Hogsmeade. Esse motivo se chama Daphne Greengrass. Tem gente rondando o lugar caso quem venha encontrá-la. George lançou um olhar pétreo para Dumbledore. Era verdade. Ele esperava que quem visitasse Daphne ou que ele fosse a Astoria Greengrass para tratamento. O plano anterior era capturá-lo. Mas depois do incidente com Limax, George considerou conversar e persuadir a primeira opção antes de usar a força. A conversa terminou. George já estava satisfeito quando saiu da cúpula e foi em direção à lareira, seguido por seus companheiros. O que foi isso? Perguntou Kingsley a Dumbledore. Os olhos de Dumbledore seguiram George até que ele se foi, e o fogo se apagou na lareira. Isso é quando você se precipita e não considera todas as cartas dadas, disse Dumbledore. Ele olhou para a companhia do ministério e murmurou. Suponho que isso seja o melhor que posso conseguir dessa situação. O que George ofereceu? Isso me faz pensar que se eu tivesse um desejo, gostaria de renascer como um West. Poderíamos realmente fazer algo com o que estamos recebendo. Dumbledore suspirou. Não sabia bem como se sentir em relação àquilo. Mesmo que George tivesse dito que não precisava fazer aquilo, estava claro que ele era o motivo. E embora ele não tenha conseguido diretamente o que queria, o mestre de jogo conseguiu um fundo de guerra. Quebra de cena. Que estava sentado em um banco dentro da estação ferroviária de Bristol Temple Meads. Centenas de pessoas passavam por ele a cada minuto, enquanto ele estava sentado ali com o jornal na mão, fazendo palavras cruzadas. Você está aqui, disse ele. Lúcio Malfoy, sentado atrás dele no banco conjugado, virou a cabeça para Kim e perguntou. Temos que fazer isso aqui? Perguntou, olhando com desgosto para as próprias roupas. Poderíamos ter nos encontrado em qualquer lugar numa floresta. Por que aqui? Porque nenhum comensal da morte viria me procurar em uma estação ferroviária não mágica, disse Kim. Embora o verdadeiro motivo fosse que ele queria realizar uma reunião secreta em uma estação ferroviária movimentada. Tem algo para mim? Algo grande está por vir. Não fazíamos algo tão grande desde a última guerra. Um grande ataque, conte-me mais. Não é um grande ataque, são grandes ataques.
Vamos atacar funcionários do ministério que vem criando problemas? Uma série de assassinatos, isso é ousado. Não uma série de assassinatos. Eles serão cometidos no mesmo dia, disse Lucius, e Kim arqueou as sobrancelhas. O objetivo é criar o máximo de caos possível no ministério. Como isso vai acontecer? Não sei. O quê? Você é Lucius Malfoy. Como pode não saber? Esse é o problema. Ninguém sabe de toda a operação, exceto o líder, disse Lucius. Os alvos nos foram atribuídos e daqui a 2 semanas, quinta-feira, iremos atrás deles. Consegui os nomes, mas não como ou quando eles acontecerão durante o dia. As diferentes equipes não têm permissão para discutir seus planos. Por que isso está acontecendo? Por causa da Eclusa Rivers, você o conhece, disse Lucius, e ele tinha razão, Kim o conhecia. Ele fez com que ninguém da outra equipe soubesse. Aparentemente, os Novelusacionites operavam dessa forma. Kim fechou suas palavras cruzadas e franziu os lábios. Isso seria um problema. Capítulo 394. Não deveríamos estar fazendo isso. Hermione olhou ao redor das ruas de Hogsmeade, observando cada pessoa, janela e telhado com desconfiança e preocupação. Isso é muito perigoso, e podemos nos meter em encrenca. Não seja desmancha-prazeres, disse Rony com um saco de bombinhas do Manjay na mão. Ele colocou algumas e manteve a boca aberta para que as bombinhas explodissem. Não vamos nos meter em encrenca se não formos pegos. É simples assim. Hermione desviou o olhar preocupado do ambiente e encarou Rony. Não estou preocupada em ser pega pelos professores, quero dizer. Ela parou com um suspiro de surpresa quando um braço a envolveu pela cintura. Ela virou o olhar e encontrou Harry a encarando com um olhar cômico e surpreso. Harry fingiu ofegar. Hermione Granger, não se preocupando em ser pega pelos professores? Quem é você e o que fez com a minha namorada? Ele deu um sorriso irônico. Hermione revirou os olhos. Isso não é brincadeira. E se? Ela olhou ao redor antes de abaixar a cabeça para sussurrar. Um comensal da morte te vir e tentar te sequestrar. E se eles chamarem outros e outros se machucarem? Quanto mais falava, mais pânico sentia. Eu realmente acho que devemos voltar para o castelo agora. Não vale o risco. Ela parou quando o outro braço passou por cima do seu ombro, vindo do outro lado. Calma, você está se preocupando demais, disse Harry Potter com um sorriso que Hermione só começara a ver retornar recentemente. Ninguém vai saber que somos nós, porque como podem? Não nos parecemos em nada. Hermione apertou os lábios em uma linha branca. Era verdade. Eles não se pareciam em nada com sua aparência original. Harry e Era foram impedidos de visitar a vila durante o fim de semana de Hogsmeade por questões de segurança e por todas as coisas que poderiam dar errado se estivessem fora de Hogwarts sem proteção. Então, quando o plano de fugir para Hogwarts foi feito, ela, é claro, negou imediatamente. Mas então Era sugeriu a solução de mudar a aparência deles para alguns modelos aleatórios de revista que eles tinham pesquisado em uma edição antiga da Witches Weekly para que ninguém soubesse quem eles realmente eram. Eles até se certificaram de não usar suas vestes de Hogwarts, caso alguém suspeitasse por causa dos enfeites de suas casas. Mas e se alguém descobrir que é mágica? Repreendeu Hermione. Eles não tinham cabelo para uma polissuco, então ela e Era tiveram que trabalhar com recortes de revista e criar uma réplica por meio de transfiguração. Nossa magia é boa o suficiente para que ninguém saiba se não souber exatamente o que procurar. Adoro como você está preocupado conosco, mas deixa isso para lá. Quem sabe, este pode ser nosso último fim de semana em Hogsmeade, disse Eve. Ei, Harry interrompeu. Deixa eu te contar uma coisa, esta não é a última vez que faremos isso. Vou ficar aqui até junho e estarei em Hogsmeade sempre que o fim de semana estiver aberto. Hermione tentou resistir mais uma vez, mas ainda assim, que tal darmos uma olhada em alguns artigos de papelaria, disse Eve. Isso deve te acalmar e vai te fazer esquecer disso quando você vir todo o novo estoque que eles têm. Hermione revirou os olhos e empurrou Era suavemente para longe, fazendo-a rir. Talvez Era estivesse certa. Talvez estivesse pensando demais, sua magia era boa, duraria. Então, devemos ir para Scrivenshaft? Perguntou ela. A ideia de um novo inventário a fez sentir uma onda de entusiasmo. Não Scrivenshaft, o sorriso de Eve desapareceu mais rápido que um esquilo. Hermione se contraiu internamente e sentiu o braço de Harry apertar sua cintura, dizendo-lhe que era de fato uma mina terrestre que ela deveria ter evitado. Ela sabia que Era havia brigado com Kim, e seu humor não estava bom desde então, seu temperamento só havia melhorado na época em que começaram a planejar o dia. Thomas e Kills é melhor. Deveríamos ir lá, disse Eve, puxando-a em direção à rua que levava à loja. Mas então ouviram uma voz que os fez parar bruscamente. Gostaria de contestar essa afirmação, disse a voz familiar. Viraram-se e o viram parado no meio da rua, sorrindo gentilmente para eles. A Scrivenshaft é a melhor loja de papelaria e soluções de impressão que existe em Hogsmeade. Não do país. Não, do mundo, disse Kim. Ele vestia um terno composto por um blazer cinza e calças bege. Parecia absolutamente impecável em suas roupas. Não como se esperaria de alguém que tivesse fugido de casa. Ele estreitou os olhos levemente e os examinou. Deixe-me adivinhar que olhou para eles um por um. HG Ron, menino gêmeo, menina gêmea. Desculpe, eu não sei, Hermione disse, tentando se defender, mas isso foi por água abaixo imediatamente. Como você sabia? Exclamou Rony, de queixo caído, enquanto soltava os fogos de artifício. Idiota. Idiota. Kim sorriu. Obrigada por confirmar, Ronald. E como eu soube? Conheço todos os alunos de Hogwarts que estiveram lá no ano passado. Vocês claramente não são calouros, e eu não conheço nenhum aluno do 7º ano que se pareça com vocês 4. Foi um palpite fácil. Como você sabia que estaríamos na vila hoje? Perguntou Harry com um tom cheio de desconfiança. Eu não. Que olhou para Eve.
Podemos conversar. Em algum lugar privado? Harry deu um passo à frente, mas Eve o puxou de volta. Ela sussurrou algo em seu ouvido. Harry pareceu querer protestar, mas ao olhar de Eve, ele estalou a língua e se virou. Vá em frente. Eu vou encontrar, disse Eve. Tem certeza? Perguntou Hermione. Você não precisa. Eve não respondeu e seguiu até que eles entraram em um beco e desapareceram em outra rua. Devemos ir atrás deles? Perguntou Ron. Não acho que ele vá machucá-la, disse Hermione, embora estivesse tentada a ir atrás deles. Ela se virou para Harry para ver o que ele pensava, mas ele simplesmente passou por ela sem dizer nada, indo em direção aonde Eve e Kim tinham parado. Harry, espere. Quebra de cena. O que você quer? Eve perguntou sarcasticamente. Eu quero conversar. Eve parou no meio da rua e ficou parada de braços cruzados. Bem, eu não quero, disse ela, irritada. Kim parou e revirou os olhos por um momento antes de se virar para Eve. Sim, você sabe, senão não teria me seguido até aqui. Agora vamos, ele a pegou pelo braço e a puxou. Eve tentou resistir, mas Kim a puxou mesmo assim. Me solte, ela protestou. Kim olhou ao redor para observar os arredores. Entrou pela porta mais próxima e puxou Eve para dentro. Era uma loja cheia de bugigangas estranhas, com um aroma peculiar que emanava da madeira do piso. Havia um longo balcão que se estendia de um lado a outro da loja, e um velho estava sentado atrás dele, limpando uma tigela de vidro com uma toalha. Ernie, a sala dos fundos está livre? Perguntou Kim enquanto Eve estudava a loja com desconfiança. É sim, disse o velho com a voz trêmula. Obrigado, Ernie. Eles caminharam até a sala dos fundos da loja, que estava cheia de caixas. Kim caminhou até uma parede e, como se eles não existissem, eles passaram pelas caixas. O quê? A parede, gritou Eve. Mas eles atravessaram a parede. Era uma ilusão que se abria para um túnel estreito com uma única escada de madeira no topo, paredes quase sem tinta ou gesso, revelando os tijolos vermelhos que haviam adquirido um tom marrom sujo com o tempo. Na outra extremidade do túnel, havia uma porta vermelha. Dentro do quarto, por outro lado, não havia nada parecido com o túnel. O quarto era mobiliado com detalhes que o faziam parecer um hotel de luxo. Que lugar é esse? Perguntou Eve, atordoada com o lugar. Hogsmeade é uma vila e, como qualquer outra vila, tem lugares que só os moradores conhecem. Os moradores e aqueles que sabem o que procurar. Este lugar é um lugar onde as pessoas podem se reunir com privacidade. Ele se virou para Eve e disse, então vamos ter essa reunião. O que há para falar? Você disse tudo da última vez, ou talvez não. Quem sabe o que você está escondendo? Kim sentou-se em uma confortável cadeira de couro e fez um gesto para que Eve se sentasse à sua frente. Para começar, não pretendo manter a Horcrux como refém. Nunca pretendi. Quero Voldemort morto tanto quanto qualquer um, disse ele. Foi apenas uma ameaça cronometrada contra Dumbledore. Agora tenho minha segurança. E se você não tivesse a segurança? Perguntou Eve, sem se sentar. E daí? Ficar com a Horcrux. Quem sabe se juntar ao Voldemort enquanto isso? Kim franziu a testa por um instante, e seu sorriso também se enfraqueceu. Ele suspirou e deu de ombros levemente, nesse caso. Eu teria entrado na sala dos Aurores e revelado a identidade do vigilante invisível diante de toda a força de Aurores. Assim, meu avô não teria precisado lidar com Dumbledore. Provavelmente teria colocado meu futuro neste país em risco. Meu avô teria tentado desfazer isso e provavelmente teria conseguido. Mas eu não estaria andando por aí tão livremente quanto agora. Já estou me defendendo da tentativa do meu avô de me prender. Não quero o ministério me apoiando também. Como se isso fizesse diferença. Eles não conseguiram te pegar até agora. Não fizeram, mas poderiam fazer muito melhor com o meu rosto. Não só eu teria Aurores me procurando com um vigor renovado. As pessoas odeiam gente rica. Como também teria as autoridades não mágicas atrás de mim. Não gosto de tantos olhares em mim. Ele tinha certeza de que, nesse cenário, seu avô teria usado o ministério e, por sua vez, agências de inteligência não mágicas como força extra. Era crucial para mim que Dumbledore ficasse quieto. Além disso, não gosto que minha família seja ameaçada. Então, você está dizendo que não fez nada errado? Eu fiz mal a você e a sua família. E peço desculpas profundamente por isso. Foi errado da minha parte manter o que eu sabia, o que eu fiz, escondido. Sei que justificar minhas ações não ajudará aqui, mas eu tinha motivos para fazer isso. Sei que estou parecendo Dumbledore agora, disse Kim. Ele apontou para a cadeira. Você poderia, por favor, sentar-se ou prefere que eu me levante? Eve olhou para a cadeira e depois para Kim, antes de admitir sua teimosia e continuar de pé para sentar na cadeira em frente a Kim. Senti sua falta, disse Kim. Tentei entrar em contato, mandei cartas, mas você nunca respondeu. Você até parou de atender minhas ligações nos espelhos. Eu não li, disse Eve, um pouco menos irritada do que antes. Que olhou para as mãos no colo. Havia silêncio na sala. À medida que o silêncio persistia, a raiva de Eve começou a diminuir, substituída por uma preocupação com o comportamento de Kim. A única vez que ela ouvira quieto fora quando estava trabalhando com magia, mas, fora isso, ele sempre tinha um jeito de puxar assunto. O silêncio agora a enervava. Kim? Ele ergueu a cabeça e, embora houvesse um sorriso no rosto, isso lhe enviou todos os sinais errados. Se ela já estava preocupada com o silêncio de Kim antes, agora estava genuinamente preocupada. Capítulo 395. Embora houvesse um sorriso no rosto de Kim, seu rosto enviava sinais opostos para Eve. De repente, ela notou a leve flacidez, a falta do brilho em seus olhos que o fazia parecer inteligente às vezes e travesso em outras, e ela até conseguia levantar olheiras. Era como se um filtro tivesse sido retirado de seus olhos, e ao deixar a raiva de lado por um instante, ela pôde ver cada vez mais. Estou cansado, disse Kim. Sei das Horcruxes há muito tempo, e não sei como Dumbledore faz isso. Mas é uma pressão enorme para mim saber que existe um louco que não pode ser morto sem se livrar dos recipientes que concedem imortalidade.
No começo eu estava totalmente afim, as coisas pareciam tão simples naquela época, encontrar e destruir as Horcruxes, matar o Lorde das Trevas e ser o herói desconhecido no final de tudo, e começou muito bem. Eu tinha um balde cheio de veneno de basilisco pronto para torturar os fragmentos de alma até que morressem, e um já estava no saco. Então peguei outro e queimei o anel até ficar crocante. Mas as coisas nunca são tão simples, não é mesmo? Kim deu um suspiro pesado. Olhou por cima do ombro para o carrinho de bebidas perto da parede, com todas as opções de bebida que pudesse pedir. Você se importa se eu beber? Perguntou. Você não bebe. Eu sei, mas realmente sinto que poderia ajudar, suspirou ele. O olhar de Eve, que demonstrava querer dizer algo, mas estava se segurando, o fez rir baixinho. Você não precisa dizer, eu não vou beber, foi só um pensamento. Ambos sabiam que Kim não queria participar de nada que o deixasse embriagado. Veja bem, a primeira vez que vi seu irmão, eu sempre soube que aquela cicatriz não era normal. Pensei que fosse um ferimento causado por uma maldição sombria que sua família não conseguiu curar, mas quando descobri sobre as Horcruxes, comecei a suspeitar de coisas. E quando olhei mais de perto, minhas suspeitas se confirmaram, a infame cicatriz em forma de raio era de fato uma Horcrux. Não sei como isso poderia ser possível, porque uma Horcrux exige magia elaborada para ser criada. Mas não houve um maníaco que tenha dividido a alma mais de uma vez. Eve observou como nem mesmo a conversa sobre magia que sempre fazia o rosto de Kim brilhar conseguia trazer alegria ao seu rosto. Pode parecer ruim, mas naquela época eu não me importava muito com o bem-estar do seu irmão, eu teria preferido ajudá-lo. Mas a questão era que Harry Potter era simplesmente uma Horcrux. O rosto de Eve não era nada bonito de se ver. Havia mágoa e alarme estampados em seu rosto. Ela até se abraçou, uma visão muito deslocada para alguém como Eve Potter, que a observava, e o olhar de traição não fez se sentir nada bem. Mas era verdade, desde o momento em que começara a pensar ativamente em toda a aprovação da Horcrux. Ele descobrira que Harry era um sacrifício permitido para o bem de muitos. Sim, Harry sobrevivera no cânone, mas a magia podia ser tão imprevisível quanto metódica. Quem sabia o que aconteceria desta vez? Mas então aconteceu algo que mudou tudo, disse ele com um sorriso agridoce. Fiz amizade com você. O quê? Eu não faço amizade com as pessoas facilmente, você sabe disso. Foi um milagre termos nos tornado amigos, quanto mais termos nos unido em um relacionamento nada ortodoxo. Se eu tivesse contado a uma versão passada de mim antes que as coisas piorassem para nós, ele teria zombado e rido de mim enquanto me dava tapinhas para ter mais sorte na próxima vez na pegadinha, riu Kim com um sorriso cansado, mas sincero, ainda assim. Ok, obrigada por me tolerar, Eve respondeu rispidamente. Mas pensando bem, acho que você e eu teríamos pelo menos um bom relacionamento, mesmo que não ficássemos juntos como agora. Não acha? Gosto de pessoas que apreciam magia. Você tinha uma personalidade que eu poderia combinar. E bem, você ser bonita não atrapalhou, mas tenho certeza de que já ouviu isso muitas vezes. Você está falando sério quando está flertando comigo agora? Perguntou Eve, estupefata. Ele estava deprimido há pouco. Com quem, além de mim, eu flertaria? Perguntou Kim sem rodeios, e o olhar francamente direto a fez perceber o que ele queria dizer. Mesmo antes de começarmos a namorar, você era próximo o suficiente de mim para que eu não conseguisse ver Harry apenas como uma Horcrux. Eu não conseguia vê-lo como um fardo. Ele agora era um trunfo a ser protegido. E foi aí que as coisas ficaram difíceis, ela disse num tom meio afirmativo, meio questionador. A compreensão veio mais tarde, mas sim, foi aí que a atitude despreocupada deixou meu corpo e lentamente a vida começou a ficar real, disse Kim. As coisas estavam difíceis durante o torneio Tribruxo e nosso tempo na AD. Comecei a me sentar com Harry com mais frequência do que nunca e na maioria das vezes, eu tinha plena consciência de que havia uma Horcrux perto de mim, e ele era seu irmão. Kim fez uma pausa e por alguns segundos esfregou o braço da cadeira em silêncio, olhando para a própria mão. Comecei a procurar maneiras infalíveis de subtrair Harry da equação, ou pelo menos subtrair a Horcrux na cicatriz de Harry, e quanto mais eu procurava, mais perguntas surgiam, mais problemas surgiam e as respostas não fluíam na mesma proporção. Com o passar do tempo, comecei a dedicar cada vez mais tempo à pesquisa sobre Horcruxes. Logo, tanto meu tempo social quanto pessoal estava sendo dominado por Horcruxes, e o ano passado não foi bom para mim. Kim balançou a cabeça. Não era nada bom. Durante todo o ano, seu estado mental foi como um copo d'água até a borda, ameaçando transbordar com uma única gota ou a mais leve rajada. E a morte de Snape foi o que rompeu a represa por alguns dias, ele se fechou completamente, deixando os pecados assumirem o controle por um tempo maior do que permitiria se estivesse são. Mas ao mesmo tempo, naquele momento, parte de sua mente os interpretava como o último momento de verdadeira paz, onde ele estava livre de qualquer tipo de conflito, mesmo que esse estado viesse por ter desistido de tudo. Sabe, em algum momento comecei a perceber o que realmente estava em jogo, que se a Horcrux não tivesse sido eliminada, o Lorde das Trevas teria ameaçado milhões de vidas, se não mais, disse Kim com um olhar angustiado. Sabe, destruir a Horcrux não é a parte mais difícil do problema? A parte mais difícil é matar Voldemort, disse ele, e Era reagiu, mas ele a fez descer. Há muitos que realizaram muito na magia, feitos revolucionários que entrarão para a história. Mas há apenas um punhado de pessoas que alcançaram níveis de poder combativo que Dumbledore e a maldita cobra bastarda alcançaram. Eles podem destruir cidades sozinhos, exterminar exércitos, mágicos ou não. Eles são quase impossíveis de matar. Se um vier atrás de você, é aconselhável fugir em vez de tentar o confronto. Eu disse isso sobre Dumbledore antes. O mesmo vale para Voldemort. Matá-los é quase impossível quando eles podem dizimar tudo e qualquer coisa ao seu redor.
Se havia uma coisa com a qual ele não concordava na linha do tempo canônica era a luta entre Voldemort e Harry. Voldemort poderia ter matado todos no salão principal com um aceno de varinha sem suar a camisa. Sua concordância em duelar com Harry era Voldemort dizendo que já era o suficiente de brincadeira e que ele assumiria o controle para terminar tudo sozinho. Kim tinha duelado com Harry e ele tinha enfrentado Voldemort. Os dois nem sequer estavam no mesmo planeta. Ele olhou para a porta vermelha do quarto. Era a única coisa impressionante que se destacava do resto do interior. Ele simplesmente a encarou. Ivy notou e perguntou: "O que você está fazendo?" Algumas vezes nos últimos anos, mas principalmente nos últimos meses, tenho sido visitado por um pensamento. É sempre o mesmo. Sempre acontece à noite. Sempre. Pouco antes do jantar, disse Kim, e seus olhos estavam fixos na porta, com Ivy tentando descobrir se estava esquecendo de alguma coisa. O pensamento sempre começa com a imaginação de como seria minha vida se o Lorde das Trevas e a Horcrux nunca tivessem existido. É a mesma coisa para mim todas as vezes. Ele sorriu. Eu estaria em algum lugar na Europa ou na Ásia com Ed e Marcos em nossa viagem, o que ele sabia. Apesar de suas inúmeras tentativas de se convencer do contrário, que não aconteceria, me divertindo muito antes de Ed começar a viajar com seu time de quadribol. Marcos estudando com o tio Elliot e eu ficando com o Sr. Alan para o aprendizado. Imagino eu visitando você e Daphne durante os fins de semana em Hogsmeade ou sempre que nos desencontrarmos. Eu me tornei muito bom com minha aparição e sei criar chaves de portal, então não seria um problema aparecer quando eu quiser. Imagino aproveitar o mundo e fazer as coisas mais malucas com meus melhores amigos, enquanto também tiro um tempinho para explorar um pouco de magia aqui e ali, sabe? Sem que isso me distraia dos propósitos da viagem. Imagino eu não saber nada sobre Horcruxes, qualquer coisa sobre como aleijar as pessoas, com muito menos conhecimento de como destruí-las, e sem saber como é tirar uma vida e viver com ela. Essa última parte sempre parece artificial porque não consigo escapar dela. Afinal, isso se chama viver com ela. Não dá para simplesmente imaginar que ela não existe. Embora o tom de Kim fosse positivo e suas palavras cheias de calor, Ivy notou como seu comportamento se enfraqueceu com a frase. A pessoa que ela sabia ser forte, não importa o que acontecesse, pareceu se encolher na cadeira. Ela se levantou e quase pulou para o lado dele. Ivy se ajoelhou diante dele, segurando sua mão. E então eu volto. Num quarto dentro da minha mala, ou sob a máscara caçando ladrões, ou num canto de merda, sei lá onde, conversando com pessoas que eu não conhecia, quase sempre disfarçado. Porque sei que meu avô vai me encontrar. Sempre me consolo pensando que a melhor parte do dia, o jantar, uma refeição quente e deliciosa, ainda está por vir. Que agora encarava a Ivy enquanto dizia cada palavra, que agora continha um leve tremor. Eu saio de onde estou e sempre olho para o céu, e a mesma coisa passa pela minha cabeça. Quando olho para o céu noturno, sempre me sinto tentada a simplesmente desistir. Os olhos de Ivy se arregalaram. Desistir da vida de fugitiva. Parar de ser uma comensal da morte caçando vigilantes mascarados, entregar a Horcrux e minha pesquisa para Dumbledore e deixar tudo para trás. Uma parte da minha mente fala comigo, diz que esse nunca foi meu dever, que eu não tenho que lidar com Voldemort. Eu deveria deixar isso para Dumbledore e o Ministério, que eles cuidariam disso, e eu deveria viver minha vida, me divertindo sem todo o estresse desnecessário. O sorriso mais amargo surgiu em seu rosto enquanto ele apontava para a porta vermelha. Eu tive a mesma sensação agora, que isso, o que está acontecendo entre nós é muito difícil, e eu deveria simplesmente ir embora porque acho que não consigo mais consertar isso. Ele agarrou a mão de Ivy e se inclinou para a frente. Eu não quero me sentir assim, mas não consigo evitar. Ivy se levantou, sentou-se no colo dele, passou o braço em volta dele e o abraçou com força, sussurrando palavras em seus ouvidos. Ela o sentiu agarrar suas roupas. Ivy não conseguia ver o rosto de Kim, que estava virado para longe dela, mas conseguia entender o que estava acontecendo pela umidade que sentia em suas roupas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 396. Ei, Ivy sussurrou suavemente. Como está se sentindo agora? Ela segurou Kim nos braços, sentando-o no colo dele. A respiração pesada havia se acalmado e que não a apertava com tanta força quanto antes. Kim se afastou de Ivy, mas não a soltou. Seu rosto parecia uma bagunça com manchas de lágrimas, mas o peso havia passado, e agora ele parecia muito mais consigo mesmo do que antes. Sim, estou bem agora, obrigado. Peço desculpas pelo meu comportamento desagradável, disse ele. Não sei por que isso me atingiu de repente. Não, não precisa se desculpar, disse Ivy. Ela sentia que o desabafo de Kim tinha sido bom. Temia que se Kim tivesse continuado a se conter sem uma válvula de escape, isso teria se transformado em preocupações muito maiores no futuro. Foi culpa, ele disse de repente. O quê? Por que eu não te contei sobre as Horcruxes? Disse ele com a voz cansada. Eu sabia que se te contasse sobre as Horcruxes, eu precisaria te contar sobre o Harry. Se tivesse sido antes, eu não teria pressionado Dumbledore a revelar a identidade de Harry e simplesmente deixado Dumbledore fazer o que quer que estivesse fazendo. A razão pela qual eu revelei foi por culpa de esconder muito mais, muito mais. Em algum lugar na minha mente, eu sentia que se sua família descobrisse sobre o Harry, isso aliviaria minha consciência de alguma forma. Mas não aliviou. Eu me senti ótimo quando saí da sala do diretor, mas quando saí do castelo, eu estava de volta às dores da ansiedade. Quando Dumbledore ameaçou revelar meu segredo, e eu tive que te contar eu mesmo antes que ele pudesse. Eu senti vontade de vomitar só de pensar que as coisas poderiam ir para o pior cenário. O pior cenário? Você terminando comigo, é claro, disse Kim cansado. Eu arrisquei muita coisa fazendo isso. Já estou em desacordo com a minha família, minha vida social se reduziu a nada, e se você me deixasse, teria sido tudo em vão. Não seria em vão. Você sabe quem será derrotado. Não sabemos disso com certeza. Como eu disse antes, matá-lo é a parte mais difícil do problema.
Não seja assim. Se o outro lado for você sabe quem, então temos Dumbledore. O diretor pode enfrentá-lo. E Dumbledore tem a varinha das varinhas, a varinha mais poderosa que existe, o que lhe dá uma clara vantagem. As sobrancelhas de Kim se ergueram quando a surpresa tomou conta de sua expressão. Ele se endireitou na cadeira. Você descobriu sobre a varinha? Perguntou. Descobri sobre as relíquias da morte. Fora a última vez que se encontraram que ele lhe dera informações enigmáticas sobre o que estava fazendo. Alimentada pela raiva, ela investigou por conta própria e depois de muita pesquisa, não conseguiu encontrar uma única referência ao símbolo em lugar nenhum da biblioteca de Hogwarts. Justamente quando começava a achar que Hogwarts era um beco sem saída, ela o encontrou por acaso, vindo de uma fonte improvável. Eu já tinha quase desistido quando Luna aconteceu. Luna? Eu estava na biblioteca quando ela me encontrou e viu o símbolo das relíquias da morte que eu havia desenhado. Ela sabia o que era. O conto dos 3 irmãos, de Beedle, o bardo. Acontece que o pai dela lhe mostrou o símbolo enquanto lhe contava a história. As 3 relíquias da morte, a varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. Você acha mesmo que foram criadas pela morte? Não, mesmo com a existência da magia, não acredito que as leis da natureza tenham personificações vivas. Acho que elas foram criadas pelos 3 irmãos, que não sei se você conhece. Eles são meus ancestrais. Encontrei Ignotus Peverell na família Potter, suspirou ela. Não acredito que minha capa da invisibilidade seja a capa da invisibilidade da história. Ainda não consigo acreditar. Os sinais de que se trata de algo especial sempre estiveram presentes. Essa capa foi passada de geração em geração na família Potter, sem nunca ter precisado de qualquer trabalho para fortalecer os encantos. Está claro que a capa é especial. Ivy teve que concordar com o ponto. Ela imaginou que ninguém nunca prestasse atenção ao fato, porque a capa estava na família há tanto tempo que sua existência se tornou normal. Não acredito que você tenha a pedra da ressurreição, disse ela. Será que ela realmente funciona, sabe? Pode invocar os mortos? Kim assentiu. Você já usou? Para invocar almas não. Tenho usado para outros propósitos. E o que são? Você não me contou da última vez. Descobri sobre as relíquias agora. Você pode me contar agora? Ivy se viu alvo do escrutínio dos olhos de Kim no momento em que a pergunta a abandonou. Os olhos cinza-pedra a estudaram por um instante. Estou tentando descobrir como tirar a Horcrux da cabeça de Harry. Mesmo sendo um fragmento, uma Horcrux ainda é uma alma, e como a Pedra da Ressurreição é um artefato da alma, acredito que ela pode ser a chave para libertar Harry da Horcrux. Ele suspirou. Não está indo bem. Não se esforce. Ivy acariciou o rosto de Kim, que estava mais pálido do que o normal. Kim agarrou delicadamente a mão de Ivy e se inclinou sobre ela. Eu não tinha nenhuma esperança hoje, sabe? Eu estava te evitando desde o último encontro porque pensei que se nos encontrássemos, você me largaria. Não seja ridículo. Não vou mentir. Estou te julgando um pouquinho, disse ele, recebendo um leve tapa em troca. Ki a encarou enquanto ele dizia suavemente. Você é boa demais para mim, sabia? Ivy sentiu o olhar dele indo para os seus lábios, e até ela mesma fez o mesmo. Eles se moveram ao mesmo tempo e em um instante estavam se beijando. Foi mais forte do que ela esperava, mas ao mesmo tempo, ela se surpreendeu com a própria reação, desde a última vez que se encontraram. Ela não imaginara que fosse assim uma única vez. Ela sentiu a mão dele passar por baixo do suéter. Levantou os braços e que o tirou, mas mesmo assim sentiu que estava ficando mais excitada. Retribuiu e se livrou do paletó dele. Uma a uma, as roupas começaram a sair, mas antes que pudessem continuar se beijando, ouviu-se um estrondo. Ivy deu um pulo e se virou para o barulho, sentindo uma mistura de choque e irritação. Mas tudo isso se dissipou quando ela percebeu de onde vinha o som. O estrondo alto vinha da porta do quarto se abrindo para bater na parede, mas não foi isso que a chocou, foi quem a abriu com tudo. Era seu irmão gêmeo em sua aparência natural, sem o disfarce que haviam usado, junto com Hermione e Rony, que ainda estavam disfarçados. Ela os observou por uma fração de segundo, arregalar os olhos, mas antes que ela pudesse piscar, 3 feitiços vermelhos dispararam em sua direção mais rápido que uma flecha por trás dela, fazendo seus olhos se virarem para cima, e eles desabaram onde estavam. Ivy se virou para Kim, que deu de ombros. Estou irritado ultimamente, disse ele. Eles tiveram sorte de você estar aqui, se não teriam sido atingidos por algo muito pior do que uma bala de atordoamento. Acorde-os, por favor, ela disse, levantando-se do colo dele antes de acrescentar. Deixe-me me vestir primeiro. Enquanto ela se vestia, Kim se vestiu, resmungando sobre trancar a porta. Muito mais rápido que ela, usando magia, e então levitou Harry, Rony e Hermione e os jogou nas cadeiras da sala. Ela sentiu com a cabeça, e Kim estalou os dedos. Os 3 inconscientes abriram os olhos e imediatamente se levantaram da cadeira. Ao lado dela, Kim acenou com a mão, e todos foram jogados de volta em suas cadeiras. Ela o encarou. Ivy, você está bem? Cucu. Calma, disse ela. O que vocês 3 pensam que estão fazendo? Eu não disse para irem embora e eu alcanço vocês. Quer dizer que você vai alcançá-lo depois de transar com ele, gritou Harry sarcasticamente. Não gosto disso, comentou Kim encostando-se na parede ao lado da porta. Me faz parecer sujo. Eu posso fazer o que eu quiser, disse Ivy, de braços cruzados. Você ter entrado aqui foi extremamente rude. Você não deveria ter feito isso. Não era nada agradável ter seu irmão gêmeo a atacando quando ela e o namorado estavam nus, sem falar na melhor amiga e num garoto que ela via como um irmão. Também estou curioso. Como você entrou aqui? Ernie deveria ter impedido você, Kim perguntou a Harry, mas então ele estreitou os olhos.
Não me diga que você mostrou seu rosto a ele e ele deixou. As expressões de Hermione e Rony responderam por Harry. Kim suspirou. Ele está ficando velho. Vou ter que conversar com o filho dele. Você não deveria ter tirado o disfarce, disse Eve. Há um motivo para usá-los, e se alguém te visse? Não vamos transformar isso em mim, disse Harry. Ele apontou para Kim com a mão inteira e disse, há pouco, você estava me dizendo o quanto o odiava, e agora está fazendo isso. Que diabos? Era resistiu à vontade de olhar para Kim. Ela já havia dito algumas palavras desagradáveis antes, com raiva e frustração, principalmente na frente de Hermione. Mas houve momentos em que ela se manifestou na frente de Harry e Rony. O que você quer, Harry? Perguntou ela. Você invadiu aqui, e agora? Você está falando sério? Eu estava preocupada com você. Eu não sabia o que ele faria com você. Ah, e aqui me lembro de uma vez em que você se dispôs a ter sua carne cortada pela Umbridge sob minha palavra, disse Kim, erguendo as sobrancelhas. Para onde foi toda essa confiança? Harry ignorou Kim e continuou a falar com Eve. Sabe, ele está namorando a Griengras, né? Que diabos você está fazendo? Era sentia os olhos de Kim cravados nela por trás. Ela contará a Harry sobre Kim ser o vigilante invisível e sobre a outra Horcrux que ele destruíra, além de outras coisas que Kim lhe contará. Mas deixará seu relacionamento com ele de fora das coisas que contará Harry. No quarto, apenas Hermione sabia sobre o namoro deles. Bem, não mais, pensou ela. Estamos namorando, disse ela. O quê? Harry e Rony gritaram em uníssono. Felizmente, disse Kim. Eve lançou-lhe um olhar furioso, pedindo que parasse. Ele não estava sendo útil ali. Quando ele terminou com a Daphne, perguntou Harry, ainda se recuperando do choque. Quando vocês dois começaram? Quando tudo isso aconteceu? Ele não terminou com a Daphne. Eve suspirou ao ver as expressões de Harry e Rony se alternarem. Ele está namorando comigo e com a Daphne. Quanto a quando? No mesmo dia do funeral do professor Snape. Houve silêncio absoluto na sala. Rony encarava Kim chocado, com um toque de administração nos olhos. Harry, por outro lado, alternava o olhar entre Eve e Kim. Ele abriu a boca para falar, mas não conseguiu pronunciar nenhuma palavra por um instante. Ele se pareceu bastante com Rony. Entregou Hermione e teve uma conversa telepaticamente com sua melhor amiga. Ela implorou para que Hermione assumisse o controle e depois de algumas idas e vindas, Hermione concordou. Certo, rapazes, vamos sair daqui, disse Hermione. Vamos voltar para o castelo e eu conto tudo para vocês. Você sabia? Harry exclamou pela enésima vez. Sim, eu sabia, claro, eu sabia. Sou a melhor amiga dela. Agora vamos, disse Hermione, e em meio a protestos, arrastou as duas para fora, fechando a porta atrás de si e deixando Kim e Eve sozinhas. Acho que devo ir, disse Eve, após um momento de silêncio. Harry irritaria Hermione se eu não chegasse logo. Kim assentiu. Eu também deveria ir. Não posso ser visto lá fora e ficar por muito tempo. A notícia vai chegar ao vovô. Ele tirou o casaco de Eve do cabide e a ajudou a vesti-lo. Kim. Eve se virou para Kim e o encontrou perto o suficiente para sentir sua respiração. A mão dele subiu até a bochecha dela enquanto a beijava. Foi profundo, e Eve saboreou porque sabia que seria o último beijo por um bom tempo. O beijo terminou e Kim começou a recuar em direção à porta. Não sei quando tudo isso vai acabar, mas vou me certificar de que quando as coisas se acalmarem, elas pendam para o meu lado. Havia um olhar de aço em seus olhos que para Eve era um pouco assustador e a lembrava de que estava olhando para o vigilante invisível, mas ao mesmo tempo, esse mesmo olhar parecia tão confiável que tudo que ela conseguiu fazer foi assentir. Fique em segurança, Eve. Fique em segurança, disse Kim antes de desaparecer. Capítulo 397. O One Canada Square, arranha-céu de 50 andares com seu icônico topo em forma de pirâmide, erguia-se imponente no meio de Canary Wharf em Londres, brilhando no horizonte noturno da cidade. Em um andar vago na década de 1940, que antes servia como escritório, Kim contemplava a civilização ativa que seguia em seu ritmo acelerado de vida urbana, sem tempo para parar por medo de ficar para trás. Sentado em uma cadeira de couro, ele segurava um copo de chocolate quente com caramelo salgado cozido lentamente fumegante. Seus olhos acompanhavam o tráfego de carros na rua e o grupo de funcionários que saíam de seus respectivos prédios para voltar para casa. Ele estendeu seus sentidos de legilimência, mas balançou a cabeça para si mesmo quando seu alcance ficou muito aquém do alcance de 5 andares abaixo. Muito menos de pessoas no térreo. Enquanto Kim pensava em como estender seu alcance, ele ouviu a porta ringer ao abrir, e um coro de passos entrou na sala com uma tagarelice que ecoou no chão vazio. Bem-vindos, senhores, disse Kim. Seus olhos permaneceram fixos em um homem solitário que parecia ser um entregador entrando no complexo de escritórios próximo. Talvez eu também devesse fazer um pedido hoje, pensou. Tínhamos que nos encontrar aqui? Perguntou uma voz rouca quando os passos pararam. Você tem algum problema com o local? Ninguém sabe que estamos nos encontrando aqui. É vazio, bastante isolado e com guardas que podem ser afastados com um estalar de dedos. Não é um ponto de encontro perfeito? Kim girou na cadeira e ficou cara a cara com 9 homens adultos, todos vestidos com roupas perfeitas para se misturar à parte não mágica do país. Era aqui ou dentro de uma floresta escura em algum lugar. Tenho certeza de que todos vocês, pessoas de bem, preferem isso a uma floresta à noite. Ele estalou o dedo, e 9 confortáveis poltronas de couro surgiram em um amplo formato de U ao redor da cadeira de Kim. Ele fez sinal para que se sentassem, o que eles fizeram, cada um ocupando um lugar, com o homem que falará antes sentado à sua frente. O homem estava vestido de couro e parecia ter mais pelo saindo da cabeça, barba, peito e braços do que os de um urso marrom. Então, o que você tem para mim, Mason? Perguntou Kim. Os 9 homens foram contratados por Kim para seguir pessoas. Era um grupo contratado que trabalhava na área de inteligência. Após aceitarem um briefing, eles o executavam, coletavam o máximo de informações possível e as apresentavam ao cliente.
Era uma sociedade secreta de pessoas que Kim havia encontrado em seus anos explorando o país durante as férias de verão, e as coisas haviam piorado quando ele fugiu. Seu tempo havia sido gasto em brechas mais escuras, mais semeadas e escondidas, onde residiam pessoas com múltiplas habilidades. Fizemos o que você pediu, disse Mason, esfregando a testa. Acompanhamos e documentamos as rotinas diárias de 9 funcionários de alto escalão do ministério. Algum problema? Não, sem problemas. É que esse era um trabalho grande, que eu paguei. Você já recebeu 60%, como orçou. Me dê as informações hoje, você recebe outros 20%, e quando meu trabalho estiver pronto na semana que vem, e você me manterá informado até lá. Ele havia pago uma boa quantia, troco de ouro, para financiar o trabalho. Sim, eu sei disso. Que instalou os dedos e bateu palmas. Então vamos começar, disse ele. Vamos começar com chefe do Departamento de Desinformação. O que a senhora Vams Guns anda fazendo ultimamente? Todos os olhos se voltaram para a terceira pessoa da direita, e Kim o seguiu até encarar o magro cabideiro que parecia não comer há dias. É sim. Fiona Vams Guns é uma mulher que não sabe se divertir. Ela acorda todas as manhãs às 6, cuida do jardim por meia hora, se refresca e sai de casa às 7h15. Ela chega ao escritório às 8 menos um quarto e trabalha até às 5 da tarde. Ela chega em casa às 6 menos um quarto e só sai na manhã seguinte, e o ciclo continua. Como ela viaja? Aparatação ou flu? Perguntou Kim. Vá direto para o escritório dela e para os fundos. Se for assim, como você explica o intervalo de tempo entre a manhã e a noite? Ela sai às 7h15 e assume o escritório 30 minutos depois. O que acontece nesses 30 minutos depois? À noite, há um intervalo de 45 minutos entre o escritório e a casa. O que acontece? O homem tirou um pequeno bloco de notas bege do casaco comprido e folheou as páginas. Há um turno noturno no escritório de desinformação com o qual ela se reúne diretamente para discutir o que aconteceu desde que ela saiu. Isso abrange o período da manhã. Quanto à noite, ela vai a um pequeno café onde toma chá, o mesmo pedido todos os dias e depois volta para casa. E aí está Kim bateu no couro com o indicador direito. Ele perguntou, alguma outra irregularidade no comportamento dela? Qualquer coisa. Ela tem algum grupo de amigos que frequenta, ou talvez até mesmo um jantar ocasional com convidados, ou se ela se encontra com alguém no café, algo do tipo. Desde que a acompanho, ela jantou com outras pessoas 2 vezes. Ambas as vezes em um daqueles restaurantes sofisticados do ministério. Ela não se encontra com ninguém fora do horário de trabalho. Um pouco estranho para uma funcionária de alto escalão do ministério, mas se é isso que o comportamento dela indica, então ela é única, disse Kim. Ele já havia adivinhado onde ela seria atacada, não importava se ela estivesse lá fora agora. Certo, vamos continuar. Qual é o problema com o chefe do órgão internacional de padrões de comércio mágico? Quem estava lá? O próximo a falar entre os 9 homens foi o homem de aparência mais comum que Kim já vira. Era um homem para quem se podia olhar e esquecer no instante seguinte. Era bastante assustador. Colton East é, eu diria, o completo oposto de Vams Guns. Ele fica no escritório de 4 a 5 horas, mas, fora isso, está sempre saindo para encontrar alguém em salões de beleza, bares, restaurantes, clubes particulares. Posso confirmar com absoluta certeza que o homem é um alcoólatra funcional. Nos dias em que o segui, não houve um dia em que ele não estivesse bêbado. Kim franziu os lábios. Esta era diferente da anterior, com vários fatores variáveis, o que não era um bom presságio para ele. Quais são os lugares que ele costuma frequentar? Perguntou. O homem pegou uma folha e a passou para Kim. Havia uma lista com os nomes de vários estabelecimentos. Não há um padrão definido de como ele escolhe onde vai, mas ele se certifica de não repetir o mesmo lugar na mesma semana. E as reservas? Ele visita tantos lugares e gasta tanto ouro que eles lhe dão um quarto, uma mesa e um compromisso sempre que ele vem. Em outras palavras, ele é um cliente regular, suspirou Kim. Você pode me passar a agenda dele para a próxima semana? A secretária dele deve ter uma agenda que possamos consultar? O Sr. Everard olhou para Mason, que falou após alguns segundos de silêncio. Podemos conseguir isso para você. Pode levar alguns dias. Não mais do que 3, disse Kim. Se conseguisse o cronograma, poderia tentar encontrar o ponto mais fraco do dia. Ele não tinha tempo para ficar de olho no alvo constantemente devido à carga de trabalho do dia, o que significava que precisava garantir que tivesse o horário e o local exatos para se preparar. Vamos continuar. Quem quer ser o próximo? Perguntou Kim. Um por um, os homens continuaram a alimentar Kim com informações sobre os alvos que ele havia especificado, obtidas de Lúcio Malfoy. Algumas lhe pareceram fáceis, enquanto outras cada vez mais difíceis. Ele fazia perguntas e, em troca, recebia respostas. Para as que não obteve, pedia à equipe que as obtivesse. Kim se levantou, e seu copo e cadeira desapareceram no ar. Hoje foi um ótimo dia, senhores. Estou bastante satisfeito com o trabalho de vocês, e se me conseguirem o que pedi hoje, também ficarei muito feliz, sorriu Kim. Agora vamos à parte que todos estavam esperando. Kim tirou uma pequena maleta da bolsa e a colocou no chão. Abriu-a e continuou. Este é o desconto de 20% que prometi a vocês. Qualquer um de vocês, senhores, pode entrar e confirmar o valor. Mason acenou para um de seus companheiros que entrou, e depois de 1 minuto o homem saiu. É a quantia certa. Ótimo, disse Kim. Agora, se me dão licença, preciso ir. Dizendo isso, Kim se dirigiu a uma das saídas do andar. Quem é você? Perguntou a voz de Mason. Kim se virou e olhou para Mason, surpreso. Vou ser sincero, Mason, eu não esperava que você me perguntasse isso. Sou seu cliente, não um alvo.
Ou alguém o contratou para me investigar? Prefiro saber com quem estou fazendo negócios, disse o espião. Mas não conseguimos descobrir quem você é, nem um detalhe. É como se você fosse um fantasma. Em circunstâncias normais, nem aceitaríamos um emprego sem uma verificação de antecedentes adequada. Mas você fez isso por causa do dinheiro, sorriu Kim. Não era estranho que não tivessem encontrado nada contra ele. Você não precisa saber quem eu sou, Mason. Pode me tratar como um fantasma, se preferir. Mason suspirou. Pegou um cachimbo e girou um anel de bronze que acendeu uma chama lá dentro. Deu uma tragada antes de dizer: eu teria preferido o que estava fazendo, John. Tenho ouvido boatos sobre as mesmas pessoas que você nos pediu para investigar. Não sei do que se trata ainda, mas gostaria de saber. Kim riu. Não é assim que todos nós fazemos? Mas cuidado, saber pode ser uma maldição. Ele se virou e foi embora, cantarolando uma melodia que parecia um pouco triste. Capítulo 398. A brisa do mar fazia cócegas no nariz de Kim enquanto ele observava o azul do Mar do Norte que se estendia até o horizonte. Ele estava em uma colina perto do mar, com vista para uma parte inexplorada da costa, com belas areias brancas recebendo as suaves ondas brancas. Kim moveu os pés e deslocou as pedras da praia perto dos seus pés. Ele ergueu a mão com a palma voltada para o chão e disse: para cima. Algumas pedras secas e arredondadas se ergueram, batendo suavemente em sua palma. Ele olhou para o mar e ergueu a outra mão, e em resposta, poças d'água se ergueram do mar e flutuaram em linha reta na altura dos seus pés. Ele inclinou o braço para o lado e o balançou como um chicote, lançando a pedra rasa em direção à primeira poça. Ela ricocheteou na poça d'água e continuou a ricochetear na linha, pousando precisamente onde as poças estavam. Ele sorriu e estendeu a linha de poças. Jogou a pedra para o alto e, enquanto ela estava no ar, injetou magia corporal em seu corpo. A pedra desceu, tocou sua palma e, com outro golpe como um chicote, lançou-a através da linha de poças flutuantes, lançando água a cada impacto. Que assentiu com satisfação com o esforço. Bateu o pé no chão, e uma pedrinha subiu em sua mão, pronta para ser arremessada através e acima do mar, mas seus sentidos captaram algo, e ele deixou a pedra cair junto com a água. Acenou com a mão diante do rosto para garantir seu disfarce e então se virou para ver Lúcio Malfoy subindo a pequena colina com dificuldade. Atualizações? Perguntou Kim. Lúcio Malfoy subiu ao topo da colina plana e respirou fundo, tentando esconder o fato de que a subida o deixará sem fôlego. O homem orgulhoso se endireitou e olhou para Kim como se nada estivesse errado e Kim esperou em silêncio. Nenhuma mudança foi feita nos planos, disse Lúcio finalmente. Os ataques acontecerão amanhã, pigarreou. Meu próprio alvo será atacado perto do meio-dia, na Praça Cerible, e depois será levado sob custódia. Até que todos os ataques tenham sido concluídos, Kim assentiu. Com o passar dos dias, a Eclusa Rivers distribuiu cada vez mais partes do plano para as equipes. E um dos acréscimos era que as vítimas-alvo deveriam ficar escondidas até o fim do dia ou último ataque, o que ocorresse primeiro. Você está pronto? Perguntou Lucius. Pronta? Que arqueou uma sobrancelha. Não, não estou. O que então? Estar pronto significa acreditar que você se preparou para um evento, o que significa que não há mais nada a ser feito. Eu nunca acredito que sempre haja mais a ser feito, para garantir o sucesso do plano em maior grau, mesmo que seja apenas por uma fração. Certamente atendi aos requisitos mínimos para garantir o sucesso, mas como disse Almut Van Moltke o velho, nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo, e aprendi que gosto que meus planos sobrevivam, mesmo que por um fio. Embora as palavras fossem bonitas, elas continham a verdade concreta. Ele era uma grande desvantagem por ser apenas uma pessoa e enfrentar 11 grupos de pessoas que haviam planejado suas ofensivas. E mesmo com seus preparativos, a maior parte não era sua. A pesquisa para 9 dos 11 alvos havia sido terceirizada. Um ele havia pegado diretamente de Lucius e o restante ele havia feito por conta própria. Além disso, a influência de Rivers Locke havia organizado os planos de tal forma que ele não tinha como obter os detalhes exatos, e sua contra-estratégia era uma aposta, mesmo apoiada por pesquisas. Ele nem sequer confiava plenamente nas informações de Lucius e teve que entrar furtivamente na mente do espião duplo para confirmar a genuinidade de suas palavras. E eu? Perguntou Lúcio. Eu não quero me meter em encrenca com o Lorde das Trevas. A última reunião já terminou? O Lorde das Trevas, Rivers Locke ou qualquer outra pessoa vai falar sobre amanhã? Perguntou Kim, olhando para o pôr do sol no horizonte. O mar era de um azul deslumbrante, com o céu pintado de vermelho, com faixas de nuvens brancas meio sombreadas pela luz do sol. Está tudo feito, hoje descansamos e amanhã partimos para o trabalho. Entendo. Kim se virou para Lucius e disse, então você vai ficar bem. Ele levantou o braço e apontou o dedo indicador entre as sobrancelhas de Lucius. Estava perto o suficiente para que Lucius tivesse que semicerrar os olhos para focar no dedo. Seus olhos semicerrados ficaram vazios com as pupilas dilatadas, os ombros caíram e todo o corpo se afrouxou. Se não há lembranças, então não há com o que se preocupar, murmurou Kim enquanto se aproximava e tocava a testa de Lucius com a ponta do dedo. Não se preocupe, eu devolverei suas memórias quando achar que é seguro. Sim, você não receberá mais visitas familiares por um tempo, mas não se preocupe, eu deixarei o conforto para trás. Havia 2 tipos de obliviação. Um tipo era apagar completamente a memória, expurgá-la completamente sem deixar nenhum vestígio dela, mas havia o outro tipo, que cortaria a conexão das memórias com a rede maior, deixando-as inacessíveis, transformando-as em memórias esquecidas, que aprenderá ambos os tipos de obliviação com os textos de Alan. Ele havia apagado completamente as memórias de Dolion, que era o primeiro tipo de obliviação, enquanto o que ele estava fazendo com Lucius era simplesmente cortar os fios das memórias que poderiam ser religados mais tarde.
Quanto a deixar o conforto para trás, ele iria contornar as emoções e deixar os sentimentos que Lúcio sentia durante seus breves reencontros com a família. Isso não só tornaria a obliviação de Lúcio muito mais tranquila, como também não colocaria em risco seu trabalho no dia seguinte. Quanto ao risco, Kim sabia como Legilimente operava. Ele sabia como Legilimente vasculhava as memórias e sabia que se não estivesse procurando explicitamente por elas, nenhum Legilimente procuraria por memórias obliviadas. E alguém como Voldemort, que usou força bruta na maior parte do tempo, nunca olharia, especialmente quando seu alvo se submetia voluntariamente na maior parte do tempo. Que levantou a cabeça e Lucius caiu no chão como um saco de batatas. O corpo de Lucius ergueu-se no ar, reto como uma tábua. Kim colocou a mão em seu ombro, e sem uma explosão de ruído, a praia ficou vazia de vida humana. Quebra de cena. Você me chamou, meu senhor, disse Rivers Locke, parado do lado de fora da soleira da porta. Ele olhou para o aposento intensamente iluminado com um lampejo de surpresa. Sempre que se encontrava com o Lorde das Trevas, o fazia em um aposento mal iluminado, com algumas velas ou fogo aceso na lareira. Ter um aposento adequadamente iluminado, mesmo que um pouco iluminado demais, era, no mínimo, uma surpresa. Rivers entrou e observou o Lorde das Trevas sentado atrás de uma mesa com um livro na mão, folheando as páginas enquanto se inclinava preguiçosamente na cadeira. E lá estava ele novamente, mais uma vez uma surpresa. Rivers sabia que o Lorde das Trevas era um homem culto, ninguém se torna um gigante da magia sem estudar, mas, nos anos em que convivera com o Lorde das Trevas, nunca o vira com um livro na mão. Sente-se. Rivers obedeceu e sentou-se. Como Voldemort não levantou os olhos do livro, Rivers aproveitou a oportunidade para observar a sala. Estava diferente da última vez que estivera lá. A sala vazia estava repleta de estantes com tomos em cada fileira, uma mesa imponente e uma cadeira semelhante a um trono atrás dela. Havia cortinas de veludo sobre as janelas e algumas coisas interessantes nas paredes. Um mapamundi animado, uma tapeçaria que transmitia uma sensação intimidadora, um espelho circular aparentemente normal e a pele de algum animal pendurada na parede. Está tudo preparado? Rivers virou-se para Voldemort e respondeu. As equipes foram preparadas e instruídas. Sentei-me com todos os líderes, ouvi seus planos e sugeri algumas melhorias, cabe a eles implementar minhas sugestões. No geral, as equipes estão prontas para agir amanhã. Ele ouvirá os planos deles e, embora pudesse ter feito as coisas de forma diferente, melhor, fazer planos não fazia parte de seu dever. No entanto, os planos eram bons o suficiente para que tivessem sucesso. Amanhã à noite, o Ministério saberá o que aconteceu com eles e na manhã seguinte, o povo deste país saberá quem está enfrentando, disse ele. Voldemort cantarolou e continuou a ler o antigo tomo com as bordas desgastadas. Quem você acha que tem mais chances de ser reprovado? Not, disse Rivers sem hesitar. Ele nem precisou pensar em uma resposta. Por quê? Muito impetuoso, muito impulsivo. O Lorde do Sul é muito autoconfiante consigo mesmo, com as pessoas que escolheu para sua equipe e com seu plano. Sentei-me com todos em vários palcos e tive que questioná-lo diretamente sobre partes específicas de seus planos para fazê-lo enxergar as falhas flagrantes neles. Disse Rivers com indiferença, mas seu olhar estava mais inexpressivo do que o normal. Ele não sabe a importância do feedback. Tive que forçá-lo a engolir para tornar seu plano aceitável. E se ele falhar? Tem um homem na equipe dele, um homem competente, caso as coisas deem errado. Ele se desviará do plano de Not e fará o que parecer adequado à situação. E se a situação for pública demais? Seu plano exige sigilo. Se parecer que o plano está dando errado, preparei uma equipe reserva para qualquer eventualidade. Para chegar a esse ponto, você realmente não deve confiar em Not. O sucesso é o único resultado desejado, disse Rivers. Confiar em Not? Se houvesse alguém no mundo em quem ele confiasse, jamais seria Not. Se não fossem as ordens e a posição de Not nos círculos dos Comensais da Morte, ele nem teria deixado o homem farejar o ar em torno desta operação. Voldemort cantarolou novamente. Fechou o livro e o soltou, permitindo que ele flutuasse para um espaço vazio na estante. Pela primeira vez, olhou para Rivers, e havia uma sensação de observação crítica nos olhos vermelhos. O que você acha que vai acontecer se amanhã der certo? Perguntou. Caos. Aurores serão responsabilizados, o ministério será pressionado e uma grande agitação se espalhará. Podemos assumir o controle da situação. Sim, podemos. Mas eu não quero assumir o controle, Locke, disse Voldemort, num tom que, embora parecesse inexpressivo, não era nada além disso. Eu desejo governar, a voz era cheia de autoconfiança, algo muito diferente da de Not. Era um insulto até mesmo comparar. Por essa razão, este é apenas o começo. Os dias de se esconder estão chegando ao fim. O que você quer dizer, meu senhor? É hora de assumir. Capítulo 399. Kim espreguiçou-se no teto com seu traje noir configurado em um cenário de camuflagem urbana cinza. Fazia um segundo que ele não vestira o traje, a maldição do tabu havia perdido força, sem nenhum sequestrador respondendo aos chamados? Ele havia cumprido um mês dormindo em 2 turnos muito curtos e saído atrás de qualquer um que respondesse aos seus chamados do tabu, varrendo o chão com força. Desde aquele mês, a atividade do tabu havia sido reduzida a quase zero, com algumas exceções. Depois de marcar a última rachadura nas costas, a máscara apareceu sobre seu rosto, e ele se moveu em direção ao centro do telhado, até a beirada. Ficou invisível, pisou no parapeito e olhou para a vitrine de uma loja de caligrafia.
atrás da qual um amigo idoso estava sentado experimentando novos artigos de papelaria. Kim virou a cabeça para a rua e observou a multidão, e lá ele viu pessoas agindo de forma estranha enquanto tentavam se misturar naturalmente. Usem magia, seus idiotas, pensou ele, olhando para os tolos que não usavam um único resquício de magia. Chefe da divisão de feras, Steven Jefferies, o homem encarregado de subdepartamentos como o escritório de ligação dos centauros, o comitê para o descarte de criaturas perigosas, o departamento de pesquisa e contenção de dragões, a patrulha Troll, e o conselho de segurança da prevenção de lobisomens. Estava claro porque ele era um alvo hoje. Eliminar o homem encarregado de tantos subdepartamentos importantes causaria tantos problemas de segurança que o DMLE ficaria sob muita tensão. Um começo perfeito para o dia. Kim esticou as luvas sobre a mão e desceu. Virou-se para o lado, correu, pulou para o telhado seguinte e cruzou a distância antes de cair no beco abaixo. Ele amenizou a queda com magia e caminhou silenciosamente atrás do comensal da morte, parado na sombra da parede, fumando um cachimbo. Ele estava fazendo o melhor trabalho, então Kim decidiu matá-lo primeiro. Kim bateu na parede e os tijolos se moveram atrás do homem, criando um vazio no qual ele caiu. Kim estalou o dedo, e o som do grito horrorizado do homem foi abafado. Quando os tijolos se fecharam, tudo que restou foram as mãos do comensal da morte, e os dedos se moveram. Tremeram e até se flexionaram desesperadamente em busca de liberdade. Kim estendeu as mãos e entrelaçou seus dedos com os do comensal da morte, junto com vários pequenos orifícios para a respiração. Desculpe, mas isso vai ser traumático, murmurou ele. O nervo tetânico percorreu os braços do comensal da morte e os paralisou até a medula. Ele então libertou o comensal da morte da prisão na parede e o jogou no chão. Agachou-se e entrou na cabeça do homem para obter informações concretas sobre o plano. Entendido. Kim se levantou e lançou um manto anti-atenção sobre o comensal da morte. Ele saiu para a rua invisível, abriu os braços e magia invisível começou a chover sobre os comensais da morte. Seus olhos ficaram opacos e turvos por um momento antes de voltarem ao normal. Ele entrou em um beco novamente e um instante depois, estava disfarçado de John. Não perdeu tempo e entrou na loja de caligrafia atrás dele. Nenhum comensal da morte se mexia. Bem-vindo, senhor, cumprimentou a funcionária com um sorriso. Como podemos atendê-lo hoje? Kim sorriu, vim buscar um convidado. Mesmo com um sorriso profissional, ele percebeu a confusão em seus olhos. Não esperou pela resposta e bateu palmas uma vez. Uma onda de magia o percorreu, e foi como se alguém tivesse pausado um vídeo. Ninguém se moveu ou reagiu e permaneceu completamente imóvel, exceto Kim. Ele caminhou até Steven Jefferies. Lá, o alto escalão do ministério concentrava os olhos na escrita, com a ponta da pena tocando o papel que absorvia a tinta, criando uma mancha cada vez maior. Kim estalou o dedo e a pena escorregou da mão de Steven para o tinteiro. Vamos tirar você daqui. Kim deu um tapinha na careca do homem, e Steven ficou mole. Kim saiu da loja com Steven a reboque, flutuando ao seu lado sob um feitiço de invisibilidade. Olhou para trás e bateu palmas novamente para que a loja retomasse suas atividades? A funcionária que o receberá ficou sem entender por um segundo antes de se virar para outro cliente, que olhou para os comensais da morte, que estavam com os olhos fixos na vitrine e não haviam se movido. Mesmo que Steven Jefferies não estivesse mais lá, eles não reagiram. Tal era o poder da magia de ilusão. Eles viram uma ilusão de Steven Jefferies fazendo o que estava fazendo antes. 2 minutos, observou Kim. De acordo com o olheiro, Steven saía da loja de caligrafia no mesmo horário todas as sextas-feiras. Ele largou Steven Jefferies em um banco na rua e caminhou em direção aos comensais da morte. 2 minutos depois, de uma equipe de 6 comensais da morte, 5 estavam com as mãos aleijadas, e Kim encarava o 6º homem inconsciente. Você é um cara de sorte, Goyle. Kim balançou a cabeça. Cada líder de equipe tinha que relatar pontos específicos do dia para comunicar que tudo estava indo conforme o planejado. Preparem-se para ter um bom dia. Ele colocou a mão na cabeça de Goyle e começou a inventar. Quebra de cena. Rivers Locke aparatou em uma floresta com nada além de árvores. Um lugar longe de tudo, um lugar que ele havia escolhido explicitamente para realizar reuniões. Se ele tivesse escolhido o ponto de encontro na sede ou um lugar com um telhado, alguns dos líderes de equipe teriam ficado preguiçosos, pensando que seu trabalho estava feito. Em um lugar como aquele, eles prefeririam voltar e esperar com seu pessoal. Ele se virou e percebeu um homem corpulento e de grande porte sentado em uma cadeira luxuosa, claramente evocada, sob a sombra da copa de uma árvore. Rivers caminhou até a cadeira e perguntou, como foi, Goyle? Vincent Goyle, que estava penteando sua longa barba com um pente de barba, olhou para Rivers com desagrado evidente e bufou. O que você esperava? Rivers encarou Goyle sem dizer uma palavra. Goyle retribuiu o olhar, que logo se transformou num olhar furioso, mas Rivers continuou a encará-lo. Ele sabia que muitos comensais da morte não gostavam dele, rotulando-o como um comensal da morte falso por causa de seu passado como noveluzacionites. Não tinha sido um problema quando ele estava sob a mentoria de Pettigrew, mas eles se voltaram contra ele quando o Lorde das Trevas começou a lhe dar atenção. Pessoas miseráveis praticando suas políticas patéticas. Pelo menos pessoas como Rookwood e Pettigrew tornavam a experiência suportável. Quando Goyle viu que Rivers não se mexia, ele resmungou. Está feito. Jefferies está na área designada. Morto. Morto. Rivers assentiu. Ótimo, agora volte e se virou para ir embora. Não se orgulhe disso, gritou Goyle zombando. Você não passa de um inseto. Rivers não respondeu. Não era necessário. Goyle era um simplório cujo cérebro funcionava como um macaco. Ele aparatou sem olhar para Goyle novamente. Quando Rivers partiu, Goyle se levantou e também saiu por meio de aparatação, enquanto resmungava sobre os patéticos canalhas. Ele deixou a floresta e chegou a uma pequena cabana situada em um campo com uma brisa suave soprando sobre os pastos verdes. Voltei, disse Goyle ao entrar na cabana de madeira.
Algum problema enquanto estive fora? Não? Ótimo. Onde está o corpo? Lá atrás. Golly foi até a sala dos fundos, olhou para dentro e para a mesa no centro. Assentiu antes de voltar para a frente. Alguém por acaso trouxe algo para beber? Perguntou. Não obteve resposta. Suspirou. Não importa, beberemos até a morte quando o dia terminar e celebraremos em nome do nosso glorioso Senhor. Ele comemorou, sentou-se na cadeira de balanço acolchoada, balançou-se para frente e para trás, e aparentemente conversou com pessoas que não estavam ali, rindo sozinho na pequena cabana. Não havia ninguém na casinha, nem mesmo um cadáver no quarto dos fundos que Golly aparentemente acabará de verificar. Sozinho. Quebra de cena. Que olhou para o buraco no teto, observando a neve leve caindo. Ele seguiu um pequeno floco que passou voando por seu rosto, desceu sem peso até o chão e pousou suavemente no rosto de um comensal da morte. O floco de neve branco e nublado tingiu-se de vermelho com o sangue que escorria de um corte superficial. 14 comensais da morte estavam ao seu redor em todos os tipos de posições horrendas e compartilhavam o fato de que todos estavam crivados de ferimentos. Kim suspirou, as coisas tinham dado errado tão rápido. Ele analisou a causa disso e não pôde dizer que não estava surpreso. Knox Sr., pai de Theodore Knott, o homem que certa vez tentou transformar seu filho menor de idade em um comensal da morte. Kim pensou que o homem seria mais astuto se tivesse tentado usar a influência do filho, mas descobriu-se que ele era apenas mais um idiota. Não ser confiável pelo seu próprio lado, que visão lamentável, ele suspirou. O dia tinha começado muito bem. Ele começara com a equipe de Golly e conseguirá passar por metade das equipes antes do almoço sem o menor problema. Mas então ele conheceu a equipe de Knott e enfrentou a primeira situação inesperada, e nada disso foi culpa dele. O alvo de Knott era Colton Wishs, o alcoólatra de alto funcionamento. A operação começou bem, com Kim identificando cada um dos comensais da morte em tempo recorde. Eles estavam sentados no maior bar da cidade, observando Ish sem nem fingir que estavam se escondendo. Ao contrário de Golly, ele não podia repetir o que fez na loja de caligrafia com tantas pessoas bebendo no bar, então decidiu mirar em Ish. Quando o bêbado decidiu ir mijar, que o seguiu com o plano de atirar em Ish com um atordoador dentro de uma cabine, imobilizá-lo ali sob um feitiço de invisibilidade e então tomar seu lugar. Mas acontece que Knott tinha o mesmo plano, pois metade de sua equipe o seguiu até o banheiro. Varinhas foram sacadas e no espaço apertado, que agiu rapidamente e usou força hostil contra os comensais da morte, quebrando ossos e deixando-os inconscientes. Infelizmente eles gritaram como porcos, e parte do barulho vazou antes que Kim pudesse silenciá-lo, fazendo com que o restante dos comensais entrasse. Ele os nocauteou instantaneamente, mas então algo chocante aconteceu. Um buraco se abriu no teto e feitiços choveram lá dentro. Eliminá-los foi simples, e Kim conseguiu, mas o buraco enorme no teto poderia ter criado um problema. Espero que ninguém esteja explorando, murmurou Kim. Ele estalou os dedos, e os destroços voaram de volta para o teto, fechando a brecha. Em alguns segundos, o telhado estava inteiro novamente. Ele caminhou até Knott e mirou na mente fraca do tolo. Capítulo 400. Kim observou os comensais da morte do lado de fora de um estádio local de quadribol. O alvo era mais uma vez uma chefe de departamento, e o motivo de sua visita ao estádio era assistir a uma partida do filho, que integrava um time local de uma liga de segunda divisão. Kim olhou ao redor para ver se encontrava alguém escondido, mas não havia ninguém à vista. Ele enviou os ventos suaves para fazer sua patrulha, mas eles também retornaram de mãos vazias. Os comensais da morte que ele conseguia ver eram os únicos presentes. O que significa que a situação com Knott não criou nenhum problema, pensou Kim. Após o término da briga no bar, Kim leu a mente de todos os comensais da morte presentes no banheiro e descobriu que as duas equipes não tinham comunicação com a eclusa de Rivers, o que significava que ele poderia distorcer a narrativa como quisesse. Ele editou as memórias na mente de Knott e do espião de Rivers na equipe de Knott para que se lembrassem da operação como um sucesso, enquanto a equipe de limpeza de backup era apagada das memórias de ter recebido um chamado de socorro do espião e era levada a acreditar que a equipe de Knott havia feito o trabalho corretamente. Era um seguro triplo. Rivers se encontraria com Knott e receberia uma resposta positiva. Ele poderia ligar para o espião e obter a mesma resposta. O líder da equipe de apoio transmitiria o mesmo resultado. Kim deixou os ventos passarem sob seus pés e se deixou cair em queda livre. Os ventos bateram por um instante antes que o arresto momentum o interrompesse, e ele estava ao lado dos comensais da morte. Ele girou o pulso, e os comensais da morte caíram como pinos de boliche. Mais uma e termino por hoje, suspirou ele, mas antes disso, ele olhou para o alvo saindo do portão VIP do estádio e girou o pulso novamente, e ela caiu no chão, de cara. Kim torceu o nariz. Desculpe por isso, murmurou. Precisaria consertar isso antes de poder deixá-la ir. Não podia deixar nenhum dos alvos continuar com suas vidas porque os comensais da morte tinham planos com seus cadáveres. Melhor do que sob meus cuidados do que sob os deles, Kim deu de ombros ao chegar à alteração padrão de memória. O sol estava quase se pondo, com o vermelho do pôr do sol quase fora de vista e prestes a ser substituído pelo azul do entardecer. Restava apenas uma equipe de comensais da morte, e Kim havia guardado a mais fácil para o final. Ele desviou o olhar do céu em transformação quando ouviu os estalos da aparição. A última equipe de comensais da morte havia chegado. Ele saiu da sombra da árvore e se deparou com um grupo de pessoas reunidas com o último líder, Lúcio Malfoy, que se dirigia à sua equipe. Kim suspirou ao ver a manga comprida que escondia a mão direita perdida de Lúcio. Aquela mão poderia ser curada e ficar nova em no máximo uma semana. O corte não fora causado por magia negra e só precisava do material e do choque da magia para crescer novamente. Mas Lúcio não a havia regenerado porque era o medo, e não a magia que o impedia.
Espero que ele não seja punido, pensou enquanto levantava a mão para que vários atordoadores voassem de sua mão. A equipe inteira caiu no chão, e isso fez Kim perceber como era fácil, às vezes, simplesmente eliminar pessoas das sombras. Ele sentou os comensais da morte e lançou Tetani Nervum em todos, exceto Lucius, pois ainda tinha um trabalho a fazer. Enquanto a fuligem e a névoa cobriam o comensal da morte, ele ouviu passos parando bruscamente. Kim se virou e viu um homem de meia idade de calça de moletom. Era o alvo. Sua casa ficava logo ali na esquina e mais ou menos no mesmo horário todos os dias, ele corria ao redor de sua casa. Kim deu de ombros e um atordoador atingiu o homem no peito, que voou alguns passos para trás antes de cair no chão. Bem, hora do caos. Quebra de cena. Lucius Malfoy acaba de retornar, disse Rivers a Voldemort, que estava novamente lendo em seu quarto. O último chefe do ministério foi capturado e morto. Eles estão prontos para serem apresentados. Ótimo, dê-lhes o sinal para prosseguir. Eles vão se mover às 6. A mão de Voldemort, que escrevia num pergaminho, parou. Ele se recostou na cadeira e encarou Rivers por um momento antes de dizer: eu gostaria de ver. Meu senhor, gostaria de ver uma das exibições. Rivers pensou por um momento antes de dar de ombros internamente. Ele não se importava que o Lorde das Trevas o acompanhasse. O Lorde das Trevas foi quem ordenou a operação. Rivers não teve escolha em recusá-lo, então perguntou: qual deles você gostaria de visitar? Lúcio. Talvez eu tenha sido duro demais para ele. Testemunharei seu trabalho e graciosamente concederei a permissão para que sua mão seja curada. Será excelente reafirmar o volúvel Malfoy fora de nossas fileiras. Tenho certeza de que ele ficará eufórico, disse o Lorde das Trevas. Onde está Malfoy? Ele está no comando do Beco Diagonal. Você deve gostar dele para lhe dar o Beco Diagonal. Ele era o mais lógico e calmo de todos. Foi uma escolha racional entregar o Beco Diagonal para Malfoy, disse Rivers antes de fazer uma pergunta. Seu quarto mudou bastante, meu senhor. Posso perguntar o motivo da mudança repentina? Voldemort ergueu o braço direito, pegando uma varinha que lhe escapou da manga e a deslizou para a mão. Rivers se imobilizou enquanto olhava cautelosamente para Voldemort, escondendo todas as suas emoções. Não ousou pegar a varinha. Voldemort olhou para a varinha enquanto falava. Magia é poder, Rivers. Se você dominar a magia, poderá dominar o poder puro. Dominar a magia, no entanto, requer conhecimento. Quanto mais conhecimento eu adquirir, mais magia dominarei e mais poder adquirirei. Voldemort olhou para Rivers. Sinto que você discorda. Não, meu senhor. O senhor está certo. Você está dizendo isso só para concordar comigo, Voldemort o repreendeu. Nós dois já fomos líderes de organizações. Eu dos Comensais da Morte e você dos Novelus Acionites. Mas a verdade é que a única razão pela qual você conquistou seguidores foi por usar o meu nome. Rivers manteve o rosto firme, mas seu punho se fechou atrás da mesa. E por que você acha que isso acontece? Continuou Voldemort. Mesmo quando o mundo pensava que eu havia perecido, eles respondiam ao meu nome. Por quê? Porque eu tinha tanto poder. Tanto que mesmo depois da minha morte, as pessoas não ousavam dizer meu nome e ensinavam seus filhos a não pronunciá-lo. Ele apontou a varinha para o livro e o ergueu. Esta é a fonte de tudo, Rivers. Magia e conhecimento. Você é espirituoso e sábio, mas lhe falta o poder da magia, e essa é a diferença entre você e eu. Voldemort se levantou. Venham agora enquanto testemunhamos o início da minha ascensão. Rivers levantou-se silenciosamente e seguiu Voldemort. Ao olhar para as costas de Voldemort, Rivers cerrou os dentes, sem conseguir pensar em uma maneira de se livrar dele, e isso fez sentir o que acabará de lhe ser dito. Quebra de cena. No inverno, mesmo com uma espessa camada de neve cobrindo as ruas, os telhados e os cantos das ruas do Beco Diagonal, o local fervilhava de pessoas fazendo compras nas lojas que o mercado oferecia. As lojas brilhavam com suas luzes sob o céu noturno, projetando seu brilho nos caminhos pavimentados. O frio está machucando minhas costas. Sirius Black pressionou as laterais dos punhos na parte inferior das costas. O que aconteceu com suas costas? Perguntou James, olhando ao redor da rua, observando tudo que entrava em seus olhos. Hoje era a verificação aleatória mensal da área sob sua jurisdição. O que eles faziam para verificar se os aurores novatos estavam fazendo um bom trabalho em suas tarefas de patrulha? James era o responsável pelo Beco Diagonal e havia colocado seus subordinados mais promissores lá, então não esperava problemas. Mas era melhor prevenir do que remediar. Sirius gemeu. Não dormi bem ontem. O que aconteceu? Eu estava com uma garota que conheci ontem, alguém que conheci no bar, disse Sirius, torcendo a cintura numa tentativa de se aliviar. Estávamos nos divertindo quando acabamos na casa dela. Ok, então você dormiu na casa dela, e a cama não era confortável para você, é isso? Disse James com um suspiro. Eu dormi na casa dela, mas não na cama dela. As coisas estavam bem agitadas, e eu acordei no chão com ela enrolada em mim. Sirius deu um sorriso irônico e então disse alegremente, foi uma boa noite. James balançou a cabeça. Quando você vai se estabelecer? Ah, aqui vamos nós. Encontre uma boa garota, comece uma família. Não podemos fazer isso de novo? Mas antes que a brincadeira pudesse continuar, ouviram gritos e berros de homens e mulheres que interromperam o clima alegre das ruas. Sirius e James se viraram e viram uma multidão se reunindo em torno de um local. Trocaram olhares, e seus rostos assumiram a expressão de um auror de plantão enquanto corriam em direção à multidão. Saiam da frente, saiam da frente. Sirius empurrou as pessoas para o lado enquanto ele e James se dirigiam para a frente da multidão. Aurores, afastem-se, afastem-se. Ao chegarem à frente, 2 aurores sêniores ficaram boquiabertos ao verem a cena que havia reunido tanta gente. 7 pessoas ajoelhadas, formando um círculo com as cabeças abaixadas em direção ao chão. Os braços pendiam abertos em vigas de madeira. Uma das mangas de cada um dos 7 homens estava rasgada, revelando seus braços, e exibindo a tatuagem de uma caveira e uma cobra, a marca negra.
Comensais da morte, sussurrou James. Quem fez isso? Perguntou Sirius. Eu posso imaginar, e tenho quase certeza de que ele vai verificar os braços deles em busca de magia, mas ele nunca foi tão público com suas exibições. Não em público assim. O que eles fizeram? Ou ele está planejando alguma coisa? Como eu saberia? Vamos tirar as pessoas da cena. James e Sirius estavam prestes a chamar as pessoas quando ouviram alguém chamá-los pelo nome. Eles se viraram e viram uma Aurora Júnior abrindo caminho até a frente. Senhor, ela bufou para recuperar o fôlego. Senhor, 12 departamentos do ministério estão desaparecidos. Nenhum deles. A Aurora parou ao ver os 7 comensais da morte. O que aconteceu aqui? Continue o relatório, ordenou James. Sim, senhor, disse ela, com os olhos ainda fixos no círculo de comensais da morte ajoelhados. Agora mesmo recebemos um relatório. Senhores, chamou outra voz atrás deles. 3 Aurores se viraram e viram outro Auror Júnior abrindo caminho à frente. O Auror-chefe está chamando vocês de volta ao escritório, senhores. Recebemos vários relatos de avistamentos de comensais da morte. Seus olhos se voltaram para os comensais da morte, exatamente assim. Meu Deus, quem está fazendo isso? Sirius e James se entreolharam. Ele está envolvido, disse Sirius. James assentiu. Sim, sem dúvida. Vamos lá. Senhores. De novo. Sirius exclamou quando o outro Auror Júnior surgiu correndo no meio da multidão. O que é isso? Por que um de vocês não está apenas transmitindo mensagens? Senhores, exclamou o terceiro Auror Júnior em fila com os outros 2. Ele olhou para Auror Júnior antes de continuar. Os chefes de departamento foram devolvidos em grupo do lado de fora de um dos portões do escritório. James ficou sem palavras, mas Sirius tinha uma última coisa a dizer. Hoje é sexta-feira, cara. Por que eles não podem escolher um horário melhor? Quebra de cena. No telhado de um prédio no beco diagonal, Voldemort e Rivers assistiam à comoção. Lucius relatou que a operação foi um sucesso. Rivers franziu a testa. Ele olhou para o Lorde das Trevas, que não dissera uma única palavra desde que haviam chegado. Você vê os aurores ali? Rivers moveu os olhos e, para sua surpresa, viu James Potter e Sirius parados na frente da multidão. Eu ouvi o que eles estão falando, disse Voldemort. Um deles disse que todos os chefes de departamento apareceram na sala dos aurores, e eles, apontou para os comensais da morte, encontraram o vigilante invisível. Consigo sentir a magia dele nos braços deles. Então vou perguntar uma vez, Rivers Locke, quando você começou a conspirar com o vigilante invisível? O quê? Não estou conspirando com o vigilante invisível. Voldemort se virou para Rivers e recuou, sentindo os olhos do homem cruel sobre ele. Você era quem sabia de todo o plano, Rivers. Você é o único que poderia ter contado a ele. Eu não fiz. Fale a verdade. Eu não conspirei com o vigilante invisível. Nem o vi pessoalmente. Você não me deixa escolha. Voldemort ergueu a mão, e Rivers sentiu como se alguém tivesse enterrado tudo abaixo do seu pescoço no chão. Ele não conseguia nem mexer os dedos dos pés. Se você não disser a verdade, eu vou olhar para dentro de mim. Rivers sentiu como se seu coração fosse saltar para fora da garganta, e Voldemort se aproximou dele, e quando a dor chegou, ele não conseguiu nem gritar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.